Bem-vindos ao Todo Boa Talk Show. Hoje tenho aqui uma pessoa que já cá esteve há 4 anos, Sérgio Negrão do PS, desta vez candidato à Câmara Municipal de Cantanhede. Não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. Muita coisa mudou desde há 4 anos para cá? Fundamentalmente mudei eu. Ok. Fundamentalmente mudei eu. Há 4 anos atrás eu era um Sérgio Negrão um bocadinho mais verde em termos de experiência política autárquica e estes 4 anos permitiram-me, enquanto vereador na Câmara Municipal, adquirir um lastro de conhecimento autárquico que me permite hoje, mais comodamente, dizer assim, sou candidato à Câmara Municipal de Cantanhede. Portanto, Na altura não na altura dificilmente aceitaria um desafio dessa dimensão. Não tinha sequer a noção do que é que isso poderia significar enquanto desafio, portanto, dificilmente o poderia aceitar. Hoje não, hoje tenho noção que, lá está, eu mudei bastante. Era bom que o município e o concelho também tivessem mudado o suficiente, assim foi um bocadinho mais parado, na minha perspectiva, mas sim, eu fundamentalmente mudei. Ok. Olha, nós temos aqui um quadro que é, os convidados anteriores deixaram uma pergunta para o convidado novo. Aliás, disso tu lembras, que este quadro já existia. Sim. E teve aqui uma banda dali da Covilhã, dali como fosse dali, Covilhã ainda é longe, mas da Covilhã, que deixou uma pergunta, não sabendo que eras tu, eles deixaram esta pergunta. Se não fazes o que estás a fazer, o que é que terias feito? O que é que serias, pá? Pronto, é um bocado confusa, mas... Vamos lá ver se eu percebi. Eu tenho como profissão, eu não sou político profissional, eu sou político, costumo dizer, eu não sou político por profissão, sou político por missão. Okay. Porque a minha verdadeira profissão é ser gestor comercial numa empresa da área alimentar e faço gestão comercial fundamentalmente em mercados internacionais. Se bem entendi a pergunta, é se eu não fizesse isso, o que é que eu me viria a fazer? Sim, exatamente. Não sei, eu acho que qualquer profissão que me levasse para uma área que implicasse ter relacionamentos pessoais muito intensos e próximos, eu acho que qualquer uma dessas profissões eu teria gosto em fazer, porque de facto o que eu gosto de fazer na minha profissão é manter, criar, alimentar, desenvolver relações. Porque eu, como eu costumo dizer, eu tanto posso vender hoje um carapau congelado, como amanhã posso estar a vender uma caixa de alfinetes. Porque o que eu vou vender é a confiança que as pessoas depositam em mim quando me fazem alguma compra. Portanto, isso, eu diria, que se não fosse gestor comercial, olha, podia ser músico. Podia ser músico, mas já lá vamos. Sabes que ele é músico? Não sou músico. Tens de ouvir. Olha, deixa a pergunta para o próximo convidado. Queres dizer alguma coisa? Pergunta. Ok. Assististe ao teu último podcast? Assisti. E o que é que achas? O que é que achaste? Bom, para começar, foi um podcast que estava eu mais 2 pessoas e se de facto foi diferente. Eu achei interessante, há bocado na conversa em off, dizia que estava algo apreensivo, não sabia o que vinha encontrar. Hoje não, hoje já estou muito mais descontraído e sei o que é que isto é e portanto estou mais descontraído. Agora, acho que fundamentalmente tem uma característica que eu gostei, que é genuíno. E as coisas, quando são genuínas, por muito que alguém queira ou não, o valor está lá sempre. E isso ninguém pode tirar. Portanto, essa é a grande vantagem que eu vejo aqui neste podcast. Ok. Pergunta para o próximo convidado. Pergunta para o próximo convidado. Ora, eu venho cá porque sou candidato a Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, não sabendo quem vai ser o próximo convidado, vou fazer uma pergunta também de caráter lato. Se tivesse 1 milhão de euros na mão, qual seria a atitude e onde é que eu iria investir numa forma para os outros? Ou seja, o que eu quero perguntar é, se eu tivesse 1 milhão de euros, ou se a pessoa tivesse, ou a instituição tivesse 1 milhão de euros na mão para investir em prol de outros, qual seria a atividade e qual seria a forma de investir? E tu, qual seria? Eu honestamente, dizer uma atividade em concreto, não te consigo dizer, mas que seria para tentar aliviar aquilo que eu vejo hoje, que é a existência de muitas pessoas que têm dificuldade que o mês chegue ao fim. Não sei de que forma, teria que estudar, teria que juntar as pessoas que estão efetivamente no terreno, as IPSS, todas as forças vivas das comunidades, que sabem, que lidam diariamente com essas pessoas que passam por alguns momentos de maior dificuldade, tentar identificar uma forma de aliviar um bocadinho esses dias mais difíceis que às vezes acontecem na vida das pessoas. Não seria para construir nenhum monumento, nem outra coisa qualquer desse género, isso posso garantir. Eu posso te fazer uma pergunta? Força, estou cá para isso mesmo. Porquê é que optaste por esse caminho e não optaste por um caminho desse 1 milhão de euros, criar formas de emprego para essas pessoas e ajudar essas pessoas dessa forma e não com um valor monetário?
Percebo a tua pergunta, porque eu considero que esse tipo de estratégias e esse tipo de políticas públicas tem que ser feito de uma forma diferente. Ok. Uma coisa é eu ter o valor pecuniário em cima de uma mão, em cima Um de milhão uma de euros mesa, não é nada, para uma coisa dessas. whatever, seja o que for. Sim, mas- Eu disse 1 milhão de euros, podia ser Sim, seja o que 10 for. milhões de euros. Sim. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que tu me perguntaste, a questão da lógica do criar emprego, a lógica do criar mais-valia, criar valor, tem que advir, na minha perspectiva, admito outros, e admito que outros possam estar até mais corretas que a minha, mas até a ver, esta é a que eu defendo, são questões que têm que partir de políticas públicas estruturantes, ou seja, isto parece aqui uma frase, uma expressão assim muito espampanante, mas não é. Políticas públicas estruturantes são políticas públicas que definem caminhos. Ok. São orientações que, quando implementadas no terreno, nos digam o caminho de desenvolvimento, aplicando estas ideias e estas lógicas, vai nos levar a tal parte. Ora, a criação do emprego, a criação de valor, a criação de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, tudo e mais alguma coisa, essa lógica do desenvolvimento, globalmente falando, tem que ser sustentada em políticas públicas. O facto de tu teres 1 milhão de euros na mão para aplicar não é, por si, uma lógica de política pública. Tens de ter ok, temos aqui 1 milhão de euros, não vamos ficar com 1 milhão de euros parado, temos que o aplicar. Dizes-me assim, mas isto pode ser aplicado... É um fundo perdido. Não, pode não ser num fundo perdido. Pode não ser num fundo perdido. Porquê? Porque eu ainda continuo a acreditar que nós podermos aliviar a vida de quem passa por dificuldade não é investir a fundo perdido. Por uma razão simples. Porque a pessoa que hoje está a passar, eventualmente, por algum tipo de dificuldade e que nós possamos ajudar a aliviar essas dificuldades, pode, com essa ajuda, desenvolver capacidades, desenvolver circunstâncias para permitir a essa própria pessoa também acrescentar valor àquilo que é a mais-valia na comunidade. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa, eu sei que estás a esboçar um sorriso, mas eu termino dizendo assim este tema, que é, eu sou membro de um partido, que é o Partido Socialista, que é o mais considerável representante da social-democracia em Portugal. Mas eu tenho sempre presente uma coisa, que é aquilo que eu mais valorizo não é o partido, é a comunidade. E a comunidade é constituída também pelo setor privado. Portanto, nós não podemos querer ser um partido de esquerda, tendencialmente de esquerda, com valores sociais sempre muito bem arraigados, muito bem identificados, o peso considerável do Estado Social, tudo isso. Nós não podemos querer ser isso tudo e esquecer o que é o setor privado. O setor privado tem um papel igualmente importante naquilo que é a construção e a gestão daquilo que são as nossas comunidades. Portanto, na minha perspectiva, e por isso é que eu percebi o teu sorriso, o esboçar do sorriso, mas aquilo que eu queria dizer era o seguinte, é óbvio que a parte privada, o setor privado, tem um papel preponderante neste tipo de matérias. Eu, inclusivamente, e agora atalho de foice, porque também é para isso que cá estamos, eu defendo que o caminho que a Cantanhede tem que trilhar tem que ser efetivamente esse. Considerar de uma forma muito mais efetiva e muito mais substancial o privado no desenvolvimento de políticas públicas, porque o facto de ser tentar-se implementar políticas públicas não invalida que elas sejam implementadas com a ajuda do setor privado, certo? Sim. Portanto, nós temos é que dizer assim, se o caminho mais fácil e mais eficaz para implementar uma política pública implica uma parceria com o setor privado, por exemplo, por que não fazê-lo? Exatamente. Por questões ideológicas, não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Portanto, por isso é que eu estava a dizer, o pegar num 1 milhão de euros e ajudar alguém que está com esse tipo de dificuldades pode ser ou não aquilo que tu dizias do fundo perdido, do aplicar a fundo perdido. Eu, na minha perspectiva, julgo que seria aplicado sempre na lógica de criar valor. Sabes, mas que perceba a tua análise. eu acho que dar dinheiro, só estamos a gerar uma bola de neve. Esse dar dinheiro vai ser dar dinheiro para sempre. Enquanto não mudarmos a nível nacional, não falo mesmo a nível nacional, essa linha de pensamento de darmos dinheiro a quem não quer trabalhar, porque eu sou muito sincero, já passei muitas dificuldades, já toquei na rua para ter dinheiro para comer, eu já toquei com 10 euros, já vivi com 10 euros por dia para comer, para alimentar a mim, à minha mulher e ao meu filho, e na altura tínhamos uma companheira. Eram 4 pessoas a comer com 10 euros. Eu fui trabalhar, eu fui para a rua cantar. Se eu não tivesse pegado nesses 10 euros e todos os dias desses 10 euros tirar 2 euros e começar a juntar algum dinheiro, a coisa tinha corrido muito mal. E se o Estado me tivesse dado dinheiro, sabes o que é que o Estado tinha feito? Tinha gerado um poço de problemas para o Estado e para a comunidade. Ou não? Achas? Eu digo isto por uma razão simples, eu percebo a tua leitura. Vamos lá ver, eu não quero com isto estar aqui, e mais uma vez, eu acho que quando nós colocamos este tipo de conversas
no posicionamento mais ideológico, conceptualmente falando, ninguém vai conseguir chegar a bom porto. Ou seja, a conversa não vai acabar bem no sentido de ninguém vai concluir nada de novo. Porque eu acho que considerar isto de uma forma demasiado ideológica vai toldar o espírito aos intervenientes de forma a perceberem o que é que o outro nos está a querer dizer. E o que é que eu quero com isto dizer? Muito simples. Eu percebo o que tu dizes, mas eu não tenho para mim como certo que se o Estado tivesse ajudado de alguma forma, teria criado um problema para o próprio Estado e a ti não teria resolvido o problema. Acredito que isso pudesse acontecer, mas também acredito igualmente que pudesse ter sido uma forma de te aliviar o esforço que tu tiveste e que tu hoje valorizas, e bem, dessa fase que passaste na tua vida, e que podias muito mais rapidamente ter saído dessa fase complicada da tua vida. E se assim fosse, o que o Estado tinha conseguido fazer era, além de te aliviar, ter criado mais um contribuinte para ajudar alguém da mesma forma a safar-se, desculpa a expressão, mais rapidamente desses problemas e desses constrangimentos que no futuro alguém tivesse a passar por isso. Portanto, aqui a lógica tem que ser esta. Eu percebo quando tu dizes o facilitismo não ajuda. Claro, mas eu quando falo de Estado Social e quando falo de Estado Social não estamos a falar do facilitismo. Eu também sou contra o facilitismo. Okay. Eu, por exemplo, não sou contra aquilo que muita gente fala de são os RSIs, mas sou contra a falta de fiscalização do RSI. Exatamente. Se é que me faço entender. Sim. Eu defendo que tem que haver rendimentos sociais únicos e tudo e mais alguma coisa, tudo que for apoios sociais. Isso tem que existir. Mas não pode existir sem haver a respectiva e equivalente fiscalização do mesmo. E aí é que está o problema. O que é que eu quero com isto dizer? Quero dizer uma coisa muito simples. É que, no fundo, mesmo quem está muitas das vezes neste tipo de discussões contra a lógica do subsídio ao dependente, não está contra o subsídio dependente. Está contra aquele que joga com o facto de não haver fiscalização. Então, e a responsabilidade não é de quem usufrui, mas sim de quem não fiscaliza. E é isso que nós temos que melhorar. É isso que nós temos de desenvolver e são através de políticas públicas eficazes que nós vamos conseguir mudar isso. Esta é a minha leitura. Posso admitir que, se calhar, demasiado utópica, acredito. Mas acho que é por aqui. É na fiscalização da implementação desse tipo de atividades e dessas políticas públicas. Esta é a minha leitura, honestamente. Ok. É genuína. Pronto, eu não tenho essa leitura tão... A lógica é simples. Concordamos que devemos ajudar as pessoas? Dizer, sim. Agora, não podemos ajudar de qualquer forma. Falando de uma forma um bocadinho mais simples, não podemos ajudar de qualquer forma. Tem que haver regras. Então, se há regras, essas regras têm que ser implementadas. Quem cumpre, muito bem, está dentro do que é estabelecido. Eu acho que o princípio devia vir da base, das escolas. Deviam existir nos ciclos a possibilidade de ensinarem a gerir dinheiro. Sim. E gerir vidas. O que fazem hoje nas escolas não é muito... eu não vou entrar por aí, porque é um problema. Eu estou-me a rir, sabes porquê? Eu vou-te explicar porque é como estou a rir. Mas eu não vou entrar por aí. Porque eu respondia-te já que nós temos nas escolas, julgo eu, uma boa ferramenta para implementar esse tipo de ideias, que me parecem pertinentes. E estava-me a rir porque ia falar num tema que foi muito falado há pouco tempo atrás. Nós temos uma disciplina que é a cidadania, que pode ser muito bem aproveitada para desenvolver esse tipo de lógica. Não fazem. Isso aí, mas lá está, mas temos que nós também... Eu acho que o caminho era esse. Muito mais do que dar dinheiro, eu percebo isso tudo e respeito, não concordando, respeito, mas acho que o caminho era esse. Deixa-me só aqui sublinhar uma coisa. Eu não defendo o dar-se dinheiro. Eu defendo o nós apoiarmos pessoas que estão em circunstâncias de debilidade e de fragilidade e ajudá-las a sair dessa situação. Que é completamente diferente de toma lá dinheiro. O toma lá dinheiro, infelizmente, é o que acontece algumas vezes porque não há a respectiva fiscalização. Porque se houver a fiscalização adequada, deixa de ser o toma lá dinheiro assim, toma lá esta verba para tu aplicares desta forma para ver se consegues sair desta situação mais fragilizada em que estás o mais depressa possível. É diferente. Ok. Olha, eu queria questionar-te aqui uma série de coisas. Tu és de Cantanhede? Sou de Cantanhede, nascido... Tu és de Pocariça, não é? Não, eu sou de Cantanhede, nascido ainda na maternidade do Hospital Arcebispo João Crisóstomo. Existiu uma maternidade em Cantanhede? É verdade, o Hospital de Cantanhede teve. Não sabia. É verdade. Sabes que eu tinha aqui Pocariça, porquê? Por causa da banda, da história das canções. Eu pensava, não, sou de Cantanhede mesmo Cantanhede. A banda que estás a falar é que era originária da Pocariça. Ok, pronto, mas já lá vamos. Sim. Então, e tu isso era onde, a maternidade? Era no mesmo hospital que existe hoje, só que tinha uma maternidade, é verdade. E deixou de existir, porquê? Isso aí temos que perguntar aos múltiplos governos que foram passando por aí e pronto, isso aí o hospital foi perdendo cada vez mais prevalência em relação ao peso que tinha.
E pronto, e hoje é o que nós conhecemos, é o Hospital de Cantanhede com o Centro de Atendimento Clínico gerido pela Santa Casa da Misericórdia e com uma consulta de atendimento a agudos nas diferentes USFs e no Centro de Saúde também. Enfim, não é o cenário ideal. Eu próprio fiz parte de um processo e liderei uma petição que chegou a ir a ser analisada e apresentada na Assembleia da República sobre essa matéria e continuo a defender a mesma coisa. Cantanhede, com as características que tem enquanto concelho, as características que existem dos concelhos limítrofes aqui à volta, que também poderiam utilizar aquele hospital se funcionasse da forma como eu defendo, que tem mais do que características suficientes para justificar uma consulta de atendimento a agudos, vamos chamar-lhe assim, que é assim que eles gostam que se diga. Basicamente era a existência de um serviço para um corte, um dedo partido, uma coisa mais simples, a funcionar das 8 da manhã à meia-noite. Como já esteve. Como já teve. Isso seria o básico, seria mesmo o mínimo, como eu costumo dizer, os mínimos olímpicos. Ainda não se conseguiu chegar a esse nível. Porquê é que tu achas que não se conseguiu? Eu acredito que há aqui uma lógica de gestão hospitalar hoje e a forma como se gerem os hospitais hoje, que é diferente há 20 anos atrás, isso também tem influência. Os serviços que existem hoje, as necessidades que existem hoje também são completamente diferentes. E, portanto, há aqui o conjugar de uma série de fatores, alguns deles também políticos, que condicionam muito depois o resultado final. Nós, neste momento, o Hospital de Cantanhede faz parte da maior ULS do país, Unidade Local de Saúde, que é uma mega organização, que é o ULS de Coimbra. Só para termos uma ideia, acho que é uma das maiores ULS da Europa, portanto, funcionários são qualquer coisa do género, 10 mil funcionários, qualquer coisa assim deste género. E, portanto, faz com que, de facto, o hospital fique ali numa posição, eu não diria secundária, de fim de linha, mas quase, porque nós, às vezes parece que não nos apercebemos, mas no verão, por exemplo, se considerarmos Concelho de Cantanhede, Concelho da Meilhada, Mira, até mesmo Montemor, nós podemos estar aqui a falar de uma população que pode ascender facilmente aos 100 mil habitantes. Sim, sim. E 100 mil habitantes, não ter um ponto de um hospital ou um centro de atendimento para consultas de agudos não programadas a funcionar das 8 da manhã à meia-noite, pode ser complicado, não é? E se tu estás em Cantanhede e demoras 15, 20 minutos a chegar a Coimbra, se estiveres na Praia de Mira, não demoras 20 minutos a chegar a Coimbra. Pois não. E esta é a questão que às vezes nós nos esquecemos. E parece-me que depois há o outro lado da questão, que é a vertente política, tudo isso, e que todos nós vamos sempre debatendo, porque pelo caminho houve transferências de competências do Estado Central para o município, que tiveram que ser negociadas, e na minha perspectiva, contra mim falando em termos de conceito eleitoral, mas contra mim falando no sentido de, se eu quisesse ser político pela vertente meramente eleitoralista, não o diria, mas como eu faço política pela verdadeira acessão da palavra, que é para defender os interesses da comunidade, eu tenho que o dizer. A Câmara Municipal, nesse processo da transferência de competências, fez o que lhe competia, que foi dizer assim, nós aceitamos transferência de competências, mas tem que vir com o respectivo envelope financeiro que nos permita garantir os serviços à nossa comunidade. Portanto, aí tenho que considerar que esteve bem. E, portanto, houve esse processo, houve essas negociações todas, mas depois, entretanto, também houve uma mudança de governo e, portanto, a pressão que era exercida anteriormente também se passou a fazer de uma forma um bocadinho mais ligeira, porque a cor partidária também é diferente. Porque, só para termos uma ideia, e agora aqui a talho de curiosidade, o atual Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. João Moura, chegou inclusivamente, e eu percebo porquê, a dizer numa Assembleia Municipal que ou se resolveu o problema do Hospital de Cantanhede ou ia-se para Tribunal. O que é facto é que as coisas foram continuando a não acontecer, e agora também já não se diz isso, porque se calhar agora já não há tanto interesse em fazer isso. Pronto, isso são questões mais de politiquice, vamos chamar assim, mas que têm impacto direto na comunidade, porque de facto é um serviço que era interessante e era importante que voltássemos a ter. Pelo menos essa consulta de atendimento a casos agudos, à doença aguda, das 8 da manhã às 24. É aquilo que eu pessoalmente defendo. E é algo que vais defender? Vou. Isso vai fazer parte daquilo que é a minha campanha. É claro que, atenção, há aqui coisas que nós temos sempre a noção que não conseguimos dizer assim, eu vou fazer isto. Não, eu vou fazer é tudo o que estiver ao meu alcance para que efetivamente isso possa acontecer. E é um desses casos. Será claramente uma das bandeiras que vou ter na minha campanha, sem sombra de dúvidas. Qual é a diferença que tu vês entre ti e a doutora Helena Teodósio? Eu vou dizer uma coisa que se calhar alguns vai deixar alguns surpresos. A doutora Helena Teodósio é uma pessoa que eu aprendi a considerar. Ok. Aprendi a considerar e hoje digo sem qualquer tipo de dúvida, sem qualquer tipo de problema.
considero, respeito e revejo nela qualidades que não são fáceis de encontrar em todas as pessoas. Ou seja, não é uma pessoa vulgar, de todo. Agora, tem uma perspectiva que em alguns momentos, em algumas circunstâncias e em alguns temas, é uma perspectiva diferente da minha. Temos isso sim um objetivo comum. E aí eu posso dizer que não tenho dúvidas nenhumas do que vou dizer. Tanto ela como eu defende Cantanhede até a última gota de suor. Não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Agora, ela defende um caminho que é ligeiramente diferente do meu. Eu, por exemplo, penso que, independentemente de um autarca ter qualidade ou deixar de ter qualidade, não é positivo para a saúde democrática de um território haver mais de 30 anos, mais do que com o mesmo partido, sempre com as mesmas pessoas. Só para termos uma ideia. A doutora Helena Teodósio e o doutor Pedro Cardoso estão no Executivo Municipal há mais de 20 anos. É isso que eu não consigo perceber. Aquilo não há um limite de mandatos. Claro que há. Mas eu, se for eleito hoje como vereador, fizer 12 anos como vereador, se no fim desses 12 anos me candidatar a presidente, eu posso me candidatar a presidente e posso continuar, porque eu quando digo que já estão há mais de 20 anos na Câmara, sim, a doutora Helena Teodósio começou como vereadora. Sim, mas ela está há quanto tempo? Ela está há 3 mandatos. Como presidente. Mas sim, pode. Vai ser o 3º mandato. Vai se candidatar agora ao 3º mandato. São 3 mandatos. São 3 mandatos, é o limite. Ou seja, no final, vamos imaginar, espero que não, com o devido respeito que ela merece, mas espero que não, vamos imaginar que ela ganha. Vai fazer mais 4 anos, vai fazer um total de 12 anos, 3 mandatos, e aí sim não se pode voltar a candidatar a Presidente de Câmara. Okay. Os cargos, neste caso, têm essa limitação, na minha perspectiva, de uma forma positiva. Acho que a gênese da lei e a ideia base que deu origem a essa lei parece-me que é positiva. Mas pronto, lá está, em Cantanhede nós temos a mesma cor partidária de mais de 30 anos, em 50 anos apenas 4 o Partido Socialista teve no poder, entre 93 e 97, e, por exemplo, uma das coisas que eu acho é que, independentemente da qualidade, e isso eu volto a dizer, não retiro qualidade à doutora Helena Teodósio, até reconheço qualidade à doutora Helena Teodósio, que não reconheço a outros, não tenho qualquer tipo de problema de o dizer, mas a alternância democrática é algo que faz bem. É algo que, independentemente da qualidade dos autarcas, acho que faz bem e é sempre positivo para as comunidades. Ok. Tu falas em município parado, o que é que queres dizer com isso? Eu vejo o município parado por uma razão. Eu acho que Cantanhede tem um problema hoje, que é um problema mais de forma de abordar as questões do que propriamente a identificação das soluções. Eu vou dar um exemplo e vou até aqui avançar uma coisa que vai fazer parte do meu programa. É um compromisso que eu quero assumir e sei que pode ser polémico, mas vou assumi-lo na mesma. Como certamente saberás, a doutora Helena Teodósio e este executivo apresentou a vontade de construir um auditório em Cantanhede. Muito bem. Identificou o auditório, identificou a localização, há um projeto de arquitetura que está em desenvolvimento, vai-se avançar para os projetos de especialidades. Isto é toda a parte processual dessa ideia. Pois bem, se não me engano, foi no final do ano de 2024 que foi aprovado o último plano de urbanização da cidade de Cantanhede. E tu perguntas, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Muito simples. É que a localização onde se querem fazer o auditório hoje fica a pouco mais de 100 metros daquilo que vai ser o futuro Parque de Exposições de Cantanhede. E a pergunta que eu faço é a seguinte: não será redundante eu fazer um auditório hoje aqui para a 100 metros depois, ou a 100 metros ao lado, daqui a uns anos ter que voltar a investir, a construir e a equipar um parque de exposições? E foi com esta dúvida que me surgiu esta primeira ideia e comecei a trabalhar esta primeira ideia que vai ser aqui, vai ser uma apresentação inédita desta minha ideia, que é, eu defendo que de facto existe a necessidade de um equipamento desse género. Mas mais do que existir a necessidade de um equipamento desse género em Cantanhede, existe uma necessidade de um polo agregador de desenvolvimento local. E isso eu chamaria como... mais do que um auditório, o que nós precisamos é de um centro multiusos que, efetivamente, além da vertente auditório, possa ter a capacidade de receber exposições internacionais, congressos internacionais e nacionais também, ao fim e ao cabo, um centro de congressos nacionais e internacionais e um parque de exposições em simultâneo. Isto para quê? Para evitar que tu construas hoje um auditório que te custa, segundo informações que nos foram disponibilizadas, 10 a 12 milhões de euros, e que daqui a 4 ou 5 ou 6 ou 10 anos esteja a gastar mais 12 ou 13 ou 14 milhões de euros nesse parque de exposições. Então o que eu proponho é uma coisa muito simples. Façamos então desde já os estudos que forem necessários, recorra-se aos financiamentos que forem necessários, recorra-se ao setor privado para fazer parte da solução na concepção e na concretização deste projeto e construa-se um polo
multifunções, que permita ter um auditório integrado, uma sala de espetáculos para maior dimensão, para 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 mil pessoas, um centro para provas desportivas de cariz nacional ou internacional e que, ao mesmo tempo, por que não dizê-lo e por que não ser arrojado, possa também preparar-se para aquilo que há de ser o futuro da Expofacic. Isto é aquilo que eu acho que faz falta em Cantanhede, é pensar um bocadinho mais, de uma forma um pouco mais arrojada, dizer assim, não vamos pensar outra vez aqui fazer qualquer coisinha que fique bem. Vamos fazer uma coisa a sério. Vamos fazer uma coisa que daqui a 40 anos alguém diga assim, como é que eles se lembraram de fazer isto? E, portanto, aquilo que eu acho que efetivamente falta em Cantanhede, e quando digo parou, é mais no sentido de dizer assim, não tenhamos medo de correr riscos. Gerir de uma forma arrojada um município não é gerir os saldos de conta corrente diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Não é saber que pagamos a 30 dias ou pagamos a 12 e vamos receber a 10 ou vamos receber a 20. Não é isso. Gerir a sério e assumir o risco a sério é dizer assim, vamos fazer o que é preciso fazer, e vamos ter que arranjar maneira de arranjar soluções. Pelo caminho as coisas vão se concretizar. Obviamente que sim. Eu estou sempre no mesmo exemplo. Quem é que há 40 anos ou há 30 anos, para ser mais rigoroso se calhar, quem é que há 30 anos em Portugal falava de biotecnologia? Quem é que há 30 anos em Portugal, ou mais concretamente em Cantanhede, falava de criar um centro de biotecnologia em Cantanhede? Houve um autarca que foi suficientemente arrojado para dizer assim, este é o caminho, vamos apostar. Quem foi? Foi o Dr. Jorge Catarino. Repara, eu estou a falar de um autarca do PSD, nem é do meu partido. Sim. Agora, eu reconheço nele, neste particular, reconheço nele a capacidade de perceber, vamos por aqui, vamos investir. E toda a gente dizíamos, investir quantos milhões? Em quê? E hoje temos o Biocante, que é uma referência a nível nacional e internacional ao nível do desenvolvimento de tecnologia na biotecnologia. Portanto, aquilo que eu acho que deixámos de ter em Cantanhede foi este tipo de arrojo, este tipo de vamos arriscar, vamos pensar um bocadinho maior. Como falávamos há pouco, vamos deixar daquelas comezinhas de apoiar com 1.000 euros aqui ou 2.000 euros acolá. Vamos fazer uma coisa em grande, vamos chamar toda a gente para fazer uma coisa em grande. E acho que é isso que está a faltar fundamentalmente em Cantanhede. E é uma das coisas que eu acho que me distancia claramente daquilo que há de ser, porque eu também ainda não conheço a detalhe, a campanha e o projeto do Partido Social Democrata. Acho que é isso que me distancia claramente dos restantes, é dizer assim, eu, mais do que dizer eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer de uma forma que seja perene, que seja prolongada no tempo, que fique, que daqui a 30 ou 40 anos alguém diga assim, não foi o Sérgio Negrão que ganhou as eleições, foi a Helena Teodósio, mas foi ela que começou a desenvolver uma ideia que o Sérgio Negrão deu. Ótimo, eu fico satisfeito na mesma. Exatamente. Perfeito. Agora, façamos algo que fique para daqui a 30 ou 40 anos. Isso é que era importante. Boa. O que é que tu notas de diferente e o porquê de estar a acontecer o Partido Chega estar a tomar as proporções que está a tomar, nomeadamente o candidato, o teu adversário, não é adversário, ninguém é adversário neste tipo de coisas, mas o Eliseu? Olha, eu sobre o Chega, eu não costumo falar muito sobre o Chega, sou muito honesto. Não costumo porque, como dizia há pouco em off, aquilo que mais me surpreende é que não haja, da parte de quem ouve, a preocupação de fazer o filtro sobre o que é verdade e o que é que não é verdade. Ponto primeiro. E fazer isto em relação ao que diz o Chega, como fazer isto em relação ao que diz qualquer força partidária. Acho que isso é fundamental. Aliás, isso devia ser um princípio básico de qualquer meio de comunicação que divulgasse e que difundisse qualquer tipo de informação. É confirmar a veracidade daquilo que se está a dizer. Logo, para começar. Okay. Ora, não havendo essa confirmação, nós podemos estar a passar para um estágio de desenvolvimento da coisa que é fazer e constituir opinião sem saber se a base é verdadeira ou não. E acho que isso é uma das coisas que me surpreende muito, sou muito honesto, e fiquei e continuo surpreendido, como é que o Chega consegue cavalgar muitas das ondas que cavalga com base em coisas que nem sempre são verdadeiras. Vou utilizar um exemplo concreto, sei que pode ser polémico, não tenho problemas, é aquilo que eu penso. A questão da ligação da criminalidade com a imigração, não há estudo que comprove isto. Tu dizes-me assim, mas há percepção. Pois, mas o problema é que governar com base em percepção é muito diferente de governar com base naquilo que é a realidade. E nós temos que governar e temos que ter posições concretas com base naquilo que é a realidade. E atenção, não estou a dizer que eles têm razão, não têm razão, não é isso que eu quero debater. Atenção, Odécio, não quero debater o tema imigração. Estou apenas a utilizar esta ligação para justificar esta questão da veracidade dos argumentos. E, portanto, sobre o Chega, eu digo sempre a mesma coisa. Dizem-me assim, é extrema-direita, é a direita radical. Voltamos a entrar naquelas conversas mais conceptuais que, lá está,
que se dirigem mais para a lógica da percepção do que propriamente para a lógica da realidade. O que é facto, e isso, Partido Social Democrata, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, Bloco de Esquerda, Partido Socialista, toda e qualquer força partidária, desculpa se eu me enganei, se me esqueci de alguma, têm que se preocupar em perceber como é que o Chega hoje tem 60 deputados em Lisboa, na Assembleia da República. Isso era importante perceber. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E tenho para mim que esses 60 deputados existem com a responsabilidade de todos. Sim. Talvez mais uns que outros, mas de todos. Sim. De todos. E porque, lá está, porque sem haver esse filtro da veracidade, torna-se muito mais fácil entrar no discurso que realmente algumas pessoas querem ouvir e na lógica do descontentamento, que eu também compreendo. Porque, de facto, sejamos honestos e intelectualmente honestos e digamos que nos últimos 50 anos houve coisas que correram muito bem, houve coisas que correram mais ou menos e houve coisas que correram mal. E no correr mal, há sempre duas forças partidárias que estão mais sujeitas a essa avaliação, a esse escrutínio. Portanto, foram as que mais estiveram no poder e, no caso concreto do Partido Socialista, foi claramente a que mais tempo teve no poder. Portanto, é óbvio que seja a mais escrutinada sobre isso. Não tenho qualquer tipo de... Tu não achas que a melhor forma do partido Chega poder não avançar muito mais do que está e perder como é que se diz? Perder a preponderância, perder Achas que é era ser poder. Exatamente. E pá, eu vou dizer uma coisa que eu não sei se vai ser simpático, mas lá está, acho que devo dizê-lo. Eu acho que isso é arriscado demais. Achas? Porque, acho, mas vou explicar porquê. Porque os sinais que o Chega nos dá, por isso é que eu digo, eu não estou a dar isto como verdadeiro, estou a dar isto como uma opinião, ou seja, é pelo menos a leitura que eu faço. Os sinais que o Chega nos dá não são propriamente sinais de um partido razoável, equilibrado, que tem que ter a capacidade de ser... Porque, lá está, porque eu digo isto como diria do Bloco de Esquerda, para que fique claro. Vou dizer isto do Chega como diria do Bloco de Esquerda. Não vejo nenhum nem outro com características para serem partidos de poder. Porque é muito mais fácil não ser poder e dizer assim, eu sei que nunca vou lá chegar, posso dizer o que me apetecer, posso dizer a maior das barbaridades. Lá chegar. Pois, isso é outra questão. Isso é outra questão. Se eles têm características para serem ou não, é isso que eu estou a tentar debater. E independentemente de eles terem essas características ou não, eu sei, já percebi que eles estão lá perto de chegar, mas para mim eles não têm característica de partido de poder. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte, nós sabíamos quem é que seria o Ministro das Finanças de André Ventura se ele fosse Primeiro-Ministro? Pois não. Tu sabias quem é que ia ser o Ministro da Agricultura se André Ventura fosse Primeiro-Ministro? Eles apresentaram. Não, desculpa, mas não apresentaram. Não apresentaram? Não. Ok. E há uma razão para não terem apresentado. Porque um dos problemas graves do Chega, na minha perspectiva, e também fruto de ser um partido recém-nascido, vamos dizer desta forma, é precisamente na questão da existência ou não de quadros suficientes para abordar uma lógica de governação. Porque para nós abordarmos uma lógica de governação, nós não podemos ter... Quantos ministros são? 10? Então temos de ter 10 cabeças que sabem o que é que estão a fazer. Não é assim que funciona. Mas não achas que se ele ganhasse, que rapidamente essas pessoas meteriam à volta dele para... Tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Sério? Tenho muitas dúvidas e vou explicar porquê. Porque eu não acredito que tenha sido fácil para Montenegro constituir governo nestas últimas eleições, assim como não acredito que tenha sido fácil para Montenegro constituir governo nas eleições anteriores, assim como não tenho dúvidas nenhumas que tenha sido fácil para António Costa constituir governo nas eleições anteriores e em todas elas. Porque quer se queira, quer não, não é simpático ser político hoje. E nem vou entrar na lógica de se ganham muito ou se ganham pouco, não é isso que eu vou entrar. Vou entrar numa coisa que é muito mais importante e muito mais valioso que o vencimento. Queres que eu te diga qual é? Sim. É que qualquer político está sujeito a ser escrutinado até na sua vida pessoal. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte, eu sou gestor comercial e sou avaliado pela minha entidade patronal no trabalho que eu faço. Eles não me avaliam na minha vida pessoal, para não? Sim. O político é avaliado. Sim, mas ainda bem que é. Não estou contra. O que eu estou a dizer é que não é uma função simpática, quanto mais não seja por isto. E só por isto já é difícil hoje, tendo em conta a sociedade em que vivemos, a comunidade em que vivemos, tendo em conta tudo isso, é cada vez mais difícil tu angariar as pessoas para a política. O Partido Socialista, em Cantanhede, pela primeira vez em 50 anos, não vai concorrer às 15 freguesias do Conselho de Cantanhede. Definiu-se claro e objetivamente certas determinadas regras ou certos determinados parâmetros para identificar os potenciais candidatos. Onde conseguimos, conseguimos. Onde não conseguimos, porque não havia disponibilidade das pessoas, não havia as pessoas certas, ou nem uma coisa nem outra, ou as duas em simultâneo, não há. E neste caso são 4. Agora, há aqui circunstâncias que nós temos que assumir claramente, que é, às vezes é preciso parar e não cometer erros, como o próprio Partido Socialista cometeu no passado,
faz sentido, agora uma pergunta muito direta, agora vou-me armar em eu, Décio, e tu, Sérgio Negrão. Faz sentido, como aconteceu há 4 anos, o Partido Socialista ter uma candidatura em Ançã, por exemplo, na freguesia de Ançã, que poucas pessoas tinham de Ançã? Sim, não faz. Essa é a pergunta que eu faço. Não faz. E é por causa disso que o Partido Socialista se vai preocupar menos com as pessoas de Ançã? Se calhar não. Se calhar tem a obrigação de, se isto está a acontecer, é sinal que nos temos de preocupar mais com Ançã. E é esse trabalho que o partido tem que fazer. Portanto, esta lógica de é fácil ter políticos, não é fácil ter políticos, isto vem tudo do tema Chega. Eu acho que o Chega não tem essa capacidade precisamente por isso, por uma questão de quadros, fundamentalmente por isso. O Eliseu, o que é que se ele ascendesse a virar Presidente da Câmara, o que é que tu achas que seria o futuro do nosso Conselho? Digo-te, eu acho que, e as pessoas espero que em casa pensem muito bem nisso. Eu convidei-o para a entrevista e ele disse que não vinha porque não tinha tempo. Quando ele não tem tempo para vir apresentar as propostas políticas, não sei se ele terá muito tempo para gerir uma Câmara Municipal, porque ele é uma pessoa muito ocupada. E acho que isso as pessoas em casa devem pensar muito bem. Décio, não me vais levar a mal, e eu estou aqui com todo o gosto e muito agradavelmente recebido, muito bem recebido por ti, e continuo satisfeitíssimo de estar aqui, mas sobre esse tema e sobre o Eliseu em concreto, que conheço de vista, circunstância, essa questão é uma questão que eu não vou comentar porque eu defendo que a principal função de qualquer político, seja a que nível for, é esclarecer o mais cabalmente possível todo e qualquer eleitor. Portanto, eu, não sendo político de profissão, como te disse há pouco, e sendo um político de missão, é um dos princípios básicos que eu faço tudo por tudo para concretizar. Hoje estamos aqui, amanhã de manhã vou trabalhar como se fosse como outro dia qualquer. Por acaso amanhã até vou estar numa entrevista, porque também não vai estar disponível, também não esteve disponível o Eliseu, neste caso a doutora Helena e o Teodósio também não. E às 9 da manhã vou estar na Figueira da Foz para fazer essa entrevista. Mas isto para dizer o quê? Pá, as agendas são as agendas. O que é que tu virias? Mas se ele ascendesse não tens ideia do que é que poderia acontecer Honestamente, não. Okay. Eu não queria muito entrar por aí porque não quero que pensem que eu... Mas percebe a minha pergunta? Eu não estou a falar... porque assim, a doutora Helena Teodósio, nós já sabemos o que é que ela faz ou não. Claro. Porque ela já apresentou serviço. Claro que sim. Ele... São especulações, não é? Não, também não podemos ir tão longe. Há uma coisa que nós devemos fazer. Se me perguntas se o Eliseu é a pessoa certa para liderar uma Câmara Municipal como a de Cantanhede, eu tenho a minha opinião. Okay. E julgo que não. Okay. Não tenho problemas nenhum nem assumi-lo. Aliás, não faria sentido não o fazer. Agora, se tu me perguntas se ele tem capacidade para outras coisas, claro, sim, não questiono. Não estou a falar para a Câmara. Nós estamos a falar de um deputado, quer queiramos, quer não. Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Percebo o que dizes. E com ele eu já falei isso cá, apesar de tu também não concordares em relação a... Já falámos isso em off, mas isso é muito relativo. A situação dos deputados e a capacidade que eles têm para lá estar. Eu não estou a falar especificamente nele, atenção. Décio, repara numa coisa. Ele, quando esteve aqui há 4 anos, criticou veementemente a classe da qual faz parte hoje. Faz parte hoje. Pronto, sim, ok. faz parte hoje. Certamente estará a fazer aquilo que acha que é mais adequado para que a classe que ele agora representa funcione da forma mais correta. Não questiono. Agora, voltando e recentrando aqui a conversa. Eliseu, Câmara Municipal, honestamente, não vejo. Quem é que está à volta dele? Não sabe? Não sei. Okay. Desconheço. Aí tenho que assumir a minha ignorância. Okay. Não sei. Okay. As tuas propostas políticas a nível de mudanças para Cantanhede, tu já tens isso tudo esclarecido? Tenho três eixos-chave que acho que são fundamentais para que Cantanhede consiga de facto abraçar e lançar-se convictamente aos desafios que aí vêm e que passam fundamentalmente por 3 eixos. Cantanhede há 2 décadas consecutivas que perde população. Cantanhede há 2 décadas consecutivas que vê a população jovem a olhar para Cantanhede como um ponto de partida em vez de ser um ponto de eu quero ficar aqui, eu quero apostar aqui. O que achas que está a gerar isso? O que é que achas que faz com Há uma série de fatores, na minha perspectiva, há uma série de fatores e alguns deles até nem são exclusivos de Cantanhede, diga-se, também em abono da verdade. Mas eu, por exemplo, defendo que formas de inverter isso passam por investimento.
por exemplo, como no que eu te falei daquele equipamento de multiusos, mas passa também por outras lógicas que vai ter aquilo que nós começámos a conversa, que é a questão das lógicas das políticas públicas. Uma das coisas que é determinante para uma família jovem é a habitação. E nós em Cantanhede, eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, em Cantanhede não temos um problema de habitação. Em Cantanhede o problema que nós temos na habitação é a ausência de habitação a custos controlados. Ok? E aqui é que está o busilis da questão, na minha perspectiva, que é, eu defendo que deverá ser, e comigo seria assim que funcionaria, ou será assim que vai funcionar, a implementação de um plano de construção a custos controlados para efetivamente estimular e reter a população jovem e captar a população jovem para cá. Isto funcionaria de uma forma relativamente simples, porque é assim, de uma forma muito simplista, ultra simplista. Tenta imaginar o seguinte: eu sou construtor civil, quero fazer e quero construir um bloco com 50 apartamentos. E a Câmara chega ao pé de mim e diz-me assim: muito bem, você se fizer esse bloco de 50 apartamentos e desses 50 apartamentos 30 forem para custos controlados, significa que não pode vender acima de X, dentro de um valor razoável e calculado naturalmente, a Câmara estimula-o a fazer isso. De que forma? O licenciamento, em vez de ser X, é 80% de redução, 70% de redução. Ou seja, estímulos fiscais para que o próprio construtor implemente essa lógica de custo controlado na habitação, que vai refletir-se depois no comprador, que por sua vez vai ter que pagar todos os impostos agregados a uma compra e à sua propriedade, e dessa forma a Câmara equilibraria a benesse, vamos chamar assim, que estaria a disponibilizar ao construtor. Desta forma poderíamos implementar um plano de habitação a custos controlados, e que seria uma das ferramentas para trazer e para captar e reter a população jovem para Cantanhede. Este é um dos fatores, que é a questão da habitação / população jovem / tentar inverter a tendência de perda de população. Uma outra lógica é a lógica da sustentabilidade. E aí há um projeto, que esse eu diria que é o projeto mais arrojado que eu tenho no meu programa, que ainda está em construção, que é relativamente à Praia da Tocha. Na Praia da Tocha, a ideia é muito simples. Há quem diga que a Praia da Tocha tem que ser requalificada. Eu gosto mais de dizer que a Praia da Tocha tem que ser reinventada. E digo que tem que ser reinventada porquê? Porque, se nós pensarmos um bocadinho, nós estamos ali, desculpem a expressão, entalados a sul com o limite do concelho e a norte com uma exploração de aquacultura também subejamente conhecida. E, portanto, a proposta que eu tenho ali em cima da mesa e que está a ser ultimada passa, eventualmente, por uma criação de uma Praia da Tocha 2, a Praia da Levadia, uma coisa qualquer desse género. Obviamente são projetos que têm de ser questionados e colocados à discussão pública, mas que passaria por resorts e praias de sustentabilidade ecológica a 100%, em que a acessibilidade seria exclusiva por ciclovia e pedonal, a construção seria 100% ecológica, 100% sustentável a nível ecológico, poderia inclusivamente conter a renaturalização da Lagoa da Levadia, que hoje não existe e já existiu em tempos. Portanto, seria o reinventar da Praia da Tocha, efetivamente. É claro que muitos dirão, isto é completamente lunático, é utópico. Chamem-me o que quiserem. Eu tenho dados, tenho ideias, só preciso de organizá-las e apresentá-las às pessoas certas. Porque eu não acredito que um projeto desta índole, devidamente estruturado, devidamente calculado, devidamente dimensionado, não haja no setor público, no setor privado e até, porque não dizê-lo, nos fundos europeus, porque não esqueçamos, estamos a falar sempre ligados à lógica da sustentabilidade e da apresentação de uma solução e de uma alternativa turística completamente diferenciadora que existe hoje. Eu não acredito que não existisse pessoas interessadas e entidades interessadas em fazer desenvolver este projeto. E achas que em 4 anos conseguirias desenvolver esse projeto? Eu não disse que era para 4 anos. Eu há bocado disse, deito um lamiré de qual é a minha maneira de estar na política. Okay. Se eu lançar esta ideia para cima da mesa hoje e daqui a 10 anos alguém a começar a implementar, é uma vitória para mim. Okay. Mesmo que não seja eu. Okay. Essa é a razão de eu estar aqui hoje a defender e a encabeçar e a liderar um processo de candidatura eleitoral autárquica. É precisamente para, não é dizer que a doutora Helena devia ter feito assim, o PSD devia ter feito assado, não. Eu digo assim, se eu for poder, eu faço assim. E as ideias ficam em cima da mesa, para quem as quiser aproveitar ou não. Não são minhas, são de todos nós. Okay. A ideia é essa. Ok. Tu ainda tens outra proposta. São 3, disseste tu? Tenho. A terceira é ligada a outro vetor, que é a questão da viticultura. Nós não podemos esquecer que Cantanhede é um território
que tem 3 territórios dentro de si. A Gândara, a Bairrada e o Baixo Mondego. Já falámos da Gândara, Praia da Tocha, se nós quisermos fazer ali aquela língua dos Covões até à Tocha, Praia da Tocha, podemos estar ali a falar da zona das Areias, a zona da Gândara. Se viermos mais para o interior, falamos da zona da Bairrada, que é onde nós estamos, por exemplo, aqui. Exatamente. Cantanhede tem que se assumir claramente como a capital do espumante, não pode andar aqui a reboque quase do que é a lógica da Bairrada enquanto marca. Cantanhede tem que ser efetivamente uma das marcas efetivas e assumir-se como uma marca líder dentro da Bairrada no que diz respeito ao espumante. E em Cantanhede existe já uma coisa, isto ainda sujeito à confirmação, mas tenho 90% de certeza do que vou dizer, portanto vou arriscar. Existe já em Cantanhede uma coisa que é, no Biocan, desenvolvimento e investigação relativo à casta vaga. Ok. E uma das ideias que surgiu em sede de campanha, que também está a ser agora dimensionada e carregada no sentido de fazer parte dos projetos âncora desta candidatura, é a criação daquilo que nós poderemos chamar, eventualmente, o terroir de Cantanhede. E o terroir de Cantanhede o que é que seria? Seria um equipamento a constituir no meio da vinha, que deveria ser identificada, algures na confluência entre as freguesias de Orentã, Cordinhã e Cantanhede, alguns por aí, e seria um centro de investigação tecnológica exclusivamente para o setor vitivinícola. É um setor que atravessa dificuldades extremas hoje em dia. Sabemos também que temos características únicas no Concelho, nomeadamente no que diz respeito à existência da casta vaga e da quantidade de produtores que temos e da qualidade dos mesmos, nomeadamente por isso é que eu diria que deveríamos ser a capital do espumante em Portugal, não tenho dúvidas. E é um momento em que nós devemos pensar um bocadinho no passado e apostar no futuro. E eu digo isto desta forma porquê? Porque esse projeto seria uma forma de honrarmos e reconhecermos o trabalho dos nossos antepassados que muito deram, aqueles que trabalharam na vinha, porque quem trabalha na vinha sabe a dificuldade que é fazê-lo, e era ao mesmo tempo uma forma de garantirmos aos produtores de hoje mais uma forma de garantir um futuro deles próprios. Ou seja, porque isto não pode ser um projeto, nem pode ser um equipamento municipal, entenda-se. Este é mais um daqueles exemplos de um projeto que tem que passar pelo estímulo municipal, ter a parte ativa do município, mas, fundamentalmente, tem que ser os produtores a definir a estratégia específica do que é o setor vitivinícola a trabalhar. Não pode ser uma Câmara a dizer como é que vai funcionar um centro de investigação da área vitivinícola. Exatamente. Certo? Sim. Portanto, aqui era daqueles projetos que, mais uma vez, o que tinha que estar em cima da mesa é uma parceria com quem está no território, uma parceria com quem sabe da poda, desculpa uma expressão. Esta é a lógica. Portanto, estas são caminhos, são ideias. E lá está, é como eu te dizia, eu ideias tenho-as, deixo-as em cima da mesa. Ok. Tu sabes que há 4 anos havia um problema, e ainda deve existir, que eram os resíduos que eram debitados, isso foi muito falado, a televisão, aqui também, que eram debitados em Mira. Sim, a questão das coxadas, sim. A questão das coxadas. Por causa, estás a falar da questão dos esgotos, é isso? Exatamente. Sim. O que é que vocês poderiam fazer para melhorar isso? Porque aquelas pessoas de facto sofrem com isso. Bom, certo, sofrem, e eu agora vou dizer desta maneira, sofriam / sofrem. E vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. Porque neste entretanto, passaram 4 anos. Já fizeram alguma coisa? Neste entretanto, houve efetivamente a construção da ETAR das coxadas. Ok. Foram cerca de, agora não te quero enganar, mas já foram 14 ou foram 16 milhões de euros, penso que foram 14 milhões de euros de investimento, lançados ainda, e agora não quero fazer aqui de advogado do diabo, porque o que conta é que efetivamente a obra tenha sido concretizada, nem quero estar aqui a defender um em detrimento do outro, já vais perceber o que é que eu quero dizer. Penso que foi um processo ainda iniciado na altura com o governo de António Costa e que foi concretizado depois com os governos subsequentes do Luís Montenegro. Hoje, a informação que tenho é que a ETAR das coxadas está a funcionar e pelo menos não há queixas como havia antigamente de esgotos a céu aberto. Sim. Isso não deixou de existir, pelo menos é essa a informação que eu tenho, fruto desse investimento de 14 milhões, penso que foram 14 milhões de euros, não quero estar a enganar-te, mas penso que foram 14 milhões de euros que foram investidos na ETAR das coxadas. Portanto, esse é um bom exemplo de que às vezes as coisas conseguem fazer-se. É preciso também ter uma pontinha de sorte para que as circunstâncias sejam aquelas adequadas, porque, por exemplo, eu dou-te um exemplo, e isto eu posso dizê-lo porque foi um processo que também passou por mim, enquanto vereador da Câmara, passou por mim no sentido de tive conhecimento, porque houve momentos em que houve concursos para aquela obra em que os concursos ficaram desertos. Não houve entidades
que quisessem executar a obra. Exatamente. Portanto, houve que fazer novos concursos, com novos cadernos de encargos mais apetecíveis, mais interessantes. Portanto, houve ali processos morosos, a demorar muito tempo, mas que felizmente, e este é um bom exemplo, chegaram a bom porto. E eu sou daqueles que, quando há alguma coisa que eu não gosto, eu digo que não gosto. Quando há alguma coisa que está bem feita, eu também faço questão de dizer que está Sabes bem que eu não feito. sabia. Este é o exemplo. Eu não Este é o sabia. exemplo. E eu disse que vinhas cá e disse, não, pá, era interessante perguntares, porque as pessoas não sabem. Pelo menos as pessoas que assistiram a tudo não. Sim, mas foi esta a questão. Vou ser muito honesto. Se é 100% eficaz, se é 100% aquilo que as pessoas queriam, não te consigo dizer, também não tenho esse detalhe. Não tenho esse detalhe. Mas a informação que tenho é que não houve mais qualquer tipo de queixa daquelas queixas substanciais e que, efetivamente, eram mais do que justificadas no passado. Aquilo, de facto, era uma coisa complicada. Era complicado. Era complicado. A tua fase na música vem de onde e porquê? Não, a minha fase na música não. A banda era Devil Inside, não é? Agora é a fase mais descontração. Não, a banda, Até devia ser ao contrário, só que eu pensei contigo era mais interessante começarmos. Não, a banda, ao contrário do que estavas a dizer, não é Devil Inside. Devil Inside é o nome do tema. Ok. A banda chamava-se Coccy's Deluxe. Deluxe, yeah. Coccy's Deluxe. E era uma banda da Becariça e que, de facto, da qual fiz parte, mas atenção, fiz parte de uma forma muito fugaz, porque apenas fizemos 2, 3 espetáculos juntos, porque entretanto aquilo transformou-se logo nos aí já famosos Squeeze This Please. Era. É verdade, é a banda que deu seguimento foram os Squeeze This Please. Mas não, a minha ligação à música é uma ligação à música como uma outra coisa qualquer. Enquanto jovem. Sim, também estive ligado ao futebol. Lembro-me, temos falado sobre isso. Fui dirigente desportivo, sim, presidente do Clube de Futebol dos Marialvas. Mas a ligação à música tem a ver com aquelas coisas de liceu, de aparecer um amigo que toca viola e canta umas músicas e nós até arranhamos qualquer coisa. E entretanto, quando damos por ela, estamos na garagem de um amigo qualquer que tem uma guitarra elétrica e um amplificador, o outro conseguiu que o primo ou o irmão lhe emprestasse uma bateria. E pronto, e começam as bandas de garagem típicas dos anos 90, que foi um fenómeno muito interessante que aconteceu também aqui em Cantanhede, e eu fiz parte de alguns projetos, algumas brincadeiras, e pronto, e isso que tu estás a falar, eu sei o que é, alguém te deu essa dica, já percebi, foi uma coisa que eu fiz em jeito de homenagem a essa época dos anos 90, que houve um dia que eu acordei e disse assim, só sei tocar uma música na viola. Então vou gravar. Só sabes tocar essa? Só sei tocar essa. É sério? É que eu estava-te a perguntar onde é que o bichinho tinha nascido. Não sei tocar mais nada, a sério. Na viola não sei tocar mais rigorosamente. Mas qual é o teu instrumento? Não tenho instrumento. O meu instrumento que eu tinha era a voz. Gravaste uma série de coisas? Sim, porque eu sou daqueles que gosto de ver. E quando alguém está a executar alguma tarefa, se eu estiver por perto, eu estou a ver. Okay. Significa que o que eu sei fazer hoje na cozinha foi ver a minha mãe cozinhar, o que eu sei tocar de bateria, de baixo, de viola, de teclados, foi a ver alguém a tocar. Isso não é assim tão linear. Não, mas o pouco que eu sei, porque eu sei pouco ou nada. É por isso é que eu digo, eu não sei tocar nada por causa disso. A única coisa que eu fiz mesmo por espontânea vontade, aí sim, foi agarrar-me ao microfone e mandar e cantar um bocadinho, isso foi. E esse bichinho nasceu só aí? Não tinhas isso para trás? Não existia em ti? Não, isso nunca foi mesmo só estamos a falar na adolescência, talvez ali com 16, 17 anos, talvez, década de 90, no seu melhor, como eu costumo dizer, e de facto foi giro, porque... Mas há uma lição que eu acho que é interessante passar aqui, e acho que pode ser interessante passar, que é... O que tu estás a falar foi eu ter regravado um tema dos Coccy's Deluxe, que se chama Devil Inside, e regravei-o gravando todos os instrumentos, cantando, e ainda fiz um videoclipe. E filo, como disse na altura... Assim, à séria, você tem de ir ver. E filo, como disse na altura, porque sim, só porque sim, porque achei que era um momento interessante da minha vida para fazer uma coisa para ficar para mais tarde. E está para mais tarde, está disponível no YouTube, quem quiser ver que veja. Agora, é a prova provada que... Como diz um tio meu, que eu faço questão de o referir aqui, é a prova provada que faz mais quem quer do que quem pode. E se eu na altura dissesse assim, mas tu tens condições e sabes o que é preciso para fazer isto tudo? Não, mas a gente há de arranjar a solução. Foi o que eu disse. E foi o que eu fiz. Mas tu também muniste de pessoas certas para fazer aquilo. Claro, é fácil. E posso agradecer a todos. E posso agradecer ao Luís Pato pelo que me fez na questão do videoclipe e todas as questões técnicas do videoclipe, ao Márcio, que na altura tinha o estúdio e que me ajudou também, e foi ele que me ajudou ali naquela maior dificuldade que eu tive no baixo, ao meu compadre Nuno Maçãs, que na altura tinha aquele belíssimo Admiral que aparece no videoclipe e que me emprestou para fazermos o videoclipe. Portanto, todas as pessoas que ali passaram perceberam que aquilo era um projeto que não era para ser um projeto perfeito.
porque a perfeição daquele projeto estava na genuinidade. Quer dizer assim, vamos fazer... E não queres repetir aquilo? Não sei, tens- sabes porquê? Foi tão genuíno, tem tantas imperfeições que lhe dá aquele caráter mais romântico que eu tenho a impressão que se eu voltar a fazer uma coisa daquelas, já vou querer fazer mais a sério e já vai-te perder um bocadinho a piada, percebes? Não sei, tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Aquilo foi mesmo porque assim, eu quero fazer. E tenho, como sair, eu tenho que fazer como for capaz. Não quero ir buscar, aquela nota ali ficou um bocadinho... Não, se ficar ao lado, é ao lado que fica. Ok. Percebes? E foi com esse espírito que aquilo foi feito. Ok. Não, desconhecia. Sabes que hoje eu recebo uma mensagem a dizer, olha, vou-te mandar uma coisa para tu veres. E mandaram. Eu quando vi aquilo, eu não tinha percebido que eras tu, muito sinceramente. Pois, está um Eu bocadinho vi aquilo um diferente. bocadinho a correr mas depois, a voz é familiar. Depois prestei atenção. E aquilo está giro, efetivamente, aquilo está giro. Foi Está assim. muito giro. O tema é original dos Cocteau Deluxe e também é uma forma também de os homenagear nessa banda, todas aquelas bandas que na altura surgiram. Estamos a falar, por exemplo, só para teres uma ideia, não sei se tens esse conhecimento, uma das pessoas também forte e com peso nesse movimento das bandas de garagem dessa altura era, por exemplo, o Márcio, que ambos conhecemos. O Berito. Certo, Beritos, toda essa malta está ligada a isso. O próprio Daniel Neves Costa, que é o Benjamin, eu escrevi em tempos um texto, uma crónica sobre essa fase engraçada, um dia ainda te vou mandar, que está no meu blog, e que descreve exatamente isso. Nós éramos aqueles gaiatos que não tínhamos nada para fazer, íamos para a garagem uns dos outros. E tínhamos a mania que escrevíamos umas letras e alguém arranhava qualquer coisa e de um momento para o outro a banda estava feita. Exatamente. E a distância que existia entre essas crianças e tu agora é muito grande? Não sei se percebi. A distância do Sérgio Negrão dessa altura e o Sérgio Negrão hoje? Sim. Os sentimentos, Até eu vou dizer o seguinte, eu acho que há muita coisa que deixou de existir. Porquê? Por razões naturais, porque a vida é mesmo assim, porque nós crescemos, porque nós vamos adquirindo conhecimento e esse conhecimento que nós vamos assimilando vai-nos também moldando e vai-nos condicionando na forma como vemos depois o mundo, em contraciclo, não é? Mas também há outras coisas que não deixaram de existir. Nomeadamente o quê? Eu sempre fui uma pessoa que tive sempre muita dificuldade em guardar segredos, por exemplo. Sério? É verdade, sempre fui daquelas pessoas que eu costumava dizer que eu gostava muito das conversas de mulheres. Gostava de participar nas conversas de mulheres, porque eu sabia que ia receber ali informação, não é? Exatamente. Mas às vezes tinha contratempos, porque eu não conseguia guardar segredos e às vezes as coisas não sempre me corriam bem. Mas pronto, lá me consegui ir safando. Mas eu sempre tive essa dificuldade, mas havia uma coisa que eu gostava muito, que era de estar com pessoas sempre. E ultimamente aquilo que mais me custou foi ter que atravessar aquela fase da Covid, foi muito duro para mim. Foi muito difícil. Foi muito duro para mim. E vou dizer mais, e mudou-me muito em certos aspectos. Eu hoje tenho dificuldade, por exemplo, em estar em alguns sítios em algumas maneiras. Tenho dificuldade. Agora, não nego. Eu ainda sou aquele garoto que queria vamos embora, é preciso fazer. Sabes que nós tivemos muita sorte de termos nascido na época que nascemos. Sim, a possibilidade de ter existido uns Pink Floyd, uns Queen, e afins, Trump, tudo isso. Eu sou muito feliz e muitas vezes paro-me a pensar que tive muita sorte em ter nascido agora. Mesmo conhecendo o passado, mesmo admirando muita coisa que foi feita no passado, não trocaria se Deus, não acreditando nele, mas se Deus desse essa possibilidade de, qual é a fase Eu vou dar um exemplo. do tempo que tu queres colocar. Eu vou dar um exemplo que é capaz de ser giro. Está ali o Diogo, o meu filho mais velho. E se eu perguntar ao Diogo se ele sabe como é que funciona o giradisco, ele vai me dizer que não. Ok. Não sabes? Sabe? Por acaso sabe. Mas Mais ou menos. mais ou menos, lá está, mais ou menos. Aqui a lógica é esta que eu queria transmitir-te. Eu utilizei o exemplo do giradisco porque o meu sobrinho Tiago, há uma série de anos atrás, perguntou-me como é que isto funciona. E de facto nós somos uma geração privilegiada, ou temos aqui 2 ou 3 gerações que são privilegiadas porque são aquelas gerações que têm o final da era analógica, vamos dizer desta forma, e têm o primeiro contacto com o digital. Ou seja, ficam ali naquele limbo, vão buscar ainda muita coisa boa à era analógica e começam a ter as vantagens da era digital. E aí tenho que concordar contigo, nós realmente nesse aspecto somos uns felizardos.
somos felizardos. Eu não sei, nós devemos ter aqui alguma diferença de idades, porque eu sou de 76. Acho 83. Pronto, Não é muito. não é muita, mas de facto somos felizardos nesse aspecto. Agora, como é óbvio, nós temos que ir também adaptando. Eu vejo, por exemplo, hoje, se eu vou olhar para os meus pais, que têm 70, 75 anos, eu vejo-os hoje a fazer coisas em termos tecnológicos, telemóveis, computadores, que eu digo assim, ok, é giro vê-los a fazer isso, tiveram preocupação de se ir adaptando. Exatamente. Estão os dois já aposentados, mas mesmo assim continuam a ter essas preocupações. É bom que nós tenhamos essas preocupações também. Porque... Será que vamos ter? Não, vais e vou-te explicar porquê. Esta é a minha perspectiva, posso estar enganado, mas eu penso que não. Eu olho, por exemplo, para o Diogo e eu já o vejo a fazer coisas em algumas plataformas, algumas redes, algumas coisas. Como é que isso funciona? É que eu também E sou já é o Diogo que me explica algumas coisas. Portanto, isto para dizer o quê? Que é a lei natural, isto é a lógica, e há uma coisa que cada vez mais vai ser assim, é a velocidade em que as coisas acontecem, que é completamente diferente de quando não foi do nosso tempo, não é? Pois as coisas andam muito devagarinho. Passou-me há bocado um vídeo qualquer, não sei se foi no Insta, se foi no Facebook, um vídeo que, 1998, onde é que estavam os telemóveis? E era malta a dançar numa discoteca. Eu pensei assim, realmente em 98 isto era assim. E olhamos para aquilo assim... É que afastaram-nos muito mais a nível de pessoas. Sim, percebo, mas lá está, isto é tudo uma questão de adaptação. E aí nós somos o ser humano. Sim, e o ser humano só é apenas o ser humano, é apenas a espécie que mais prevalece no planeta por uma razão simples. Como dizia Darwin, não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor. Exatamente. Tu conheces alguma canção minha? Não, vou-te ser muito honesto, não. Sei que és cantor, sei que também vives disso, mas não conheço nenhum. Ok. Curiosidade. Tu curo. Curiosidade. Eu falei isso com a doutora Helena Teodósio quando ela esteve cá há 4 anos. Acho que, e faço-te uma sugestão a nível meu e familiar. E espero que ganhes. Pensa no Natal em Cantanhede. Porque acho que é uma época tão fantástica. Eu digo isto porquê? Nós saímos muita vez do nosso concelho porque no Natal o nosso concelho não existe. E eu acho que devia ser repensado isso. E digo-te isso, peço-te isso a nível pessoal, porque reconheço que possas ter a capacidade para mudar isso. Vejo em ti, na forma como estás a fazer esse desafio, já qualquer efeito do Noah. E é bonito ver isso. Do meu bebê? Sim. Eu sempre gostei muito, mas eles adoram o Natal. Olha, então até estou a fazer uma coisa. Vou aqui antecipar uma coisa. Ok. Vou aqui escrever uma dedicatória neste livro, que fiz questão de trazer, porque eu sei que também havia ao quadro de trazer aqui uma prenda, uma lembrança, e vou escrever aqui. Quem é que disse isso do quadro? Só por curiosidade. Tu assististe? Não, eu assisti, exatamente. Ok. Para o amigo Décio, com um abraço. Da segunda pessoa que ele mais gosta do PS. Não, de desafio e arrojo, que é o que eu quero que toda a gente tenha. Hoje são 8 ou 9. Hoje são 9, não é, filha? 9. Este livro, tudo o que pensar, penso ao contrário. E é basicamente um desafio para pensarmos sempre de uma forma diferente do que é o habitual perante os desafios que nos apresenta. Fica aqui. E agradeço. Como símbolo de desafio a ver as coisas de uma forma diferente. Vou levá-lo para ler. Já agora só a título de curiosidade. Fazer um desafio para vermos as coisas de uma forma diferente, para as tentarmos ver melhor. Ok. Sabes que eu tenho sempre tendência a ver as coisas de maneira diferente que a maior parte das pessoas veem. Por isso achei que podia fazer sentido. Faz completamente. E queria-te mesmo pedir isso. Independentemente de conseguires lá chegar ou não, que espero que consigas, pensa ou faz pensar quem lá está, porque se calhar te vão ouvir com mais facilidade do que me ouvem a mim, na parte do Natal, na parte cultural, na época natalícia. Há um compromisso que eu posso assumir contigo, desde já. E isso eu posso assumi-lo contigo e com todas as pessoas que nos estão a ouvir, que é, independentemente do resultado que surgir do dia 12 de outubro, na eventualidade de eu ser eleito Presidente de Câmara ou vereador,
numa circunstância ou noutra, esse compromisso eu posso assumi-lo contigo, que é, como eu costumo dizer em tom de brincadeira, não estou lá para resolver nada, estou lá para levantar os problemas. Exatamente. E, portanto, eu vou continuar, se continuar como vereador, continuarei com essa postura positiva e construtiva, que, aliás, penso que os meus colegas de executivo poderão confirmar que foram, de facto, 4 anos que lá estou, que não é a lógica do voto por unanimidade, não é isso. É a lógica de perceber que estamos ali todos com um objetivo comum, que é encontrar soluções para as pessoas que todos nós representamos. E não é pelo simples facto de vir de um lado ou vir do outro a proposta que vai dizer cegamente sim ou não. Não, Ficaste desiludido com o tempo que lá estiveste ou ficaste surpreendido com algumas coisas? Não fiquei desiludido, longe disso. Posso dizer que são 4 anos que, imaginando um cenário que eu não prevejo de não continuar, não prevejo isso, honestamente falando, não tenho aqui falsas modéstias, mas são 4 anos que analiso de uma forma muito positiva por vários fatores. Numa primeira instância, porque foi de facto 4 anos de grande aprendizagem para mim, a título particular. Eu tinha a ideia de coisas que, de facto, depois de lá ter estado e lá ter chegado e percebido com dados concretos, cheguei à conclusão que umas eu tinha razão e estava a analisar corretamente, outras nem por isso. E, portanto, quando nós temos a capacidade de perceber o que é que está por trás das decisões, o que é que está por trás dos processos, é mais fácil nós chegarmos à conclusão correta, vamos dizer assim. Por outro lado, foi também um processo e esta aprendizagem já um bocadinho diferente, de aprendizagem política, que é, eu em termos políticos, em setembro de 2021, não tinha rigorosamente nada a não ser o facto de ser militante de um partido e com pouca atividade efetiva. Tinha o meu pensamento, tinha as minhas convicções, mas atividade efetiva dentro do partido ou dentro da comunidade não tinha muito, em termos políticos. E, de facto, foram 4 anos que me obrigaram a estar politicamente mais ativo, e eu, quando digo obrigaram, foi no sentido porque eu assumo as coisas, quando as assumo é para as cumprir, não é para ir lá até logo, até amanhã, não é? É para cumprir, portanto, eu, enquanto vereador, fiz tudo o que estava ao meu alcance para cumprir com a minha função de vereador na sua plenitude. E, portanto, obrigou-me a crescer politicamente também, além de pessoalmente, e, finalmente, deu-me a conhecer pessoas que eu não conhecia como conheço hoje, com as suas coisas boas, com as coisas menos boas. Eu certamente não agradarei a todos e certamente, como devem compreender, eu não gosto de todos da mesma maneira. Exatamente. Portanto, agora, tenho uma coisa para mim, que é a cordialidade, a boa educação e, fundamentalmente, um valor que eu nunca abdicarei na minha vida, que é o dizer sempre a verdade. Eu posso estar a dizer uma coisa que pode parecer a maior baboseira, mas há uma coisa que nunca ninguém me poderá, e esse é um esforço que eu faço diário, desde que acordo até que me deito, que é não dar condições a que ninguém diga que o Sérgio Negrão mentiu aqui. Faltou à verdade aqui. Eu posso dizer a maior baboseira. Toda a gente diz, este gajo é maluco, desculpa-me o gajo, ele está completamente maluco, está completamente lunático, não tem noção do que está a dizer. Mas eu faço sempre a mesma pergunta. Menti? Não. Então para mim está tudo bem. Exatamente. Tu Esse é o mínimo ser olímpico. deputado? Se eu aceitaria ser deputado, nunca pensei nisso, honestamente. Nunca pensei nisto. Mas atenção, é preciso dizer isto. Nunca pensei nisto, mas já fiz parte de uma lista para deputados. Era o primeiro ou o segundo suplente. Portanto, era mesmo... Mas tu vias a tua vida aí, se eu via a minha vida, nesse caminho? Não sei. Teria que pensar muito bem. Teria que ser uma coisa muito bem pensada, porque, repara, é como eu te disse há pouco, a minha profissão não é ser político. Sim, a minha profissão... passaria a ser, não é? Exatamente, e para uma coisa dessas passaria a ser. É claro que diz-me assim, mas se ganhares a Câmara, também passará a ser. Sim, mas é diferente. Mas é ser político na minha comunidade, é no meu terreno, é no meu território. É diferente de tu dizeres assim, vais ser político e vais para Lisboa todos os dias. É diferente. O desafio também será certamente diferente. Por isso é que eu digo, teria que ser muito bem analisado uma coisa dessas, mas não é algo que me passe pela cabeça. Isso, Tem um desafio a propor-te. Então, propõe. Vamos esperar que passem estas eleições e vamos ter uma conversa aqui, fora estas eleições. Adoraria trocar ideias contigo sobre muitas coisas que... Tranquilo. Se há um lema que eu gosto de usar, vou usá-lo aqui hoje. Que aprendi com um professor de expressão dramática na Escola Superior de Educação de Coimbra, onde tirei o curso, em que ele me ensinou esta frase, partilhou connosco esta frase e eu nunca mais me esqueci, que é: nunca resistirei nem a um vinho velho, nem a uma ideia nova. Portanto, sempre disponível para isso. Tu tens já alguma coisa que queiras dizer aos teus eleitores, não é? Eleitores, é isso mesmo. Que queiras dizer? Mais do que eleitores... São munícipes do Conselho de Cantanhede, portanto, a única coisa que eu gostaria de dizer é que, de facto, da minha parte, é isto que tem, é o Sérgio Negrão sem filtros, sem
e fundamentalmente com um objetivo, que é aquilo que eu já disse aqui várias vezes, em cima da mesa, ideias. A partir daí é o que eu vou deixar. Ok. Vamos entrar aqui no momento que é de me fazer as perguntas que tu quiseres. Essa é uma parte difícil, sabes? Tu disseste-me isso ao início, eu comecei logo a pensar e fiquei assim meio atrapalhado. Mas eu geralmente Porque- não digo, sabes? Geralmente Pois, isso ainda é acontece. pior, ainda é pior. Mas as perguntas que eu te poderia fazer passariam sempre por uma ou duas coisas. E uma das primeiras que me passaria para a cabeça foi dizer-te assim, eu conheci-te num contexto em que tu falavas com políticos, candidatos a políticos, pessoas propensas para a política, e tu já pensaste em ser político? Já. Olha, deixa-me só, eu já te respondo essa pergunta. Dar os parabéns pela capacidade e pela coragem que tiveste de ir sozinho. Eu acho muito importante isso. Porque há 4 anos aconteceu que eu tinha sempre de conversar com mais do que uma pessoa. E acho que muitas vezes perdia. Sim, dispersava-se a Exatamente. mensagem. Sim. Eu acho que o que fizeste foi muito correto. Em relação a eu pensar em ser político, já. Mas depois rapidamente eu deixo de pensar nisso. Porque Sem querer entrar em partidaritos, não é isso que eu quero. Porquê? Porquê que rapidamente... Epá, porque vocês têm quase tudo o que eu condeno num ser humano. Epá, desculpa, mas eu tenho de ser sincero. Tem quase tudo o que eu condeno num ser humano. Vocês não tu. A classe os política políticos, tem tudo o que eu não consigo. Epá, fora Sá Carneiro, eu não consigo achar ali nada que me possa colar de uma forma positiva à política. E enquanto isso não mudar, porque se algum dia mudar, eu gostaria imenso de fazer alguma coisa, mas eu tento fazer da minha maneira. Há 4 anos tentei fazer de forma gratuita o meu serviço de mostrar às pessoas o melhor lado de cada um deles, mas digo aqui isso com muita dor no coração de não. Mas já pensei. E acho que faria diferente, não melhor, seguindo a tua linha de pensamento, faria diferente em muitos aspectos a nível aqui do nosso concelho. E não só defender a minha classe da parte das canções e etc, porque acho que não passa por aí, porque isso não é uma coisa de interesse geral, não é? Nem toda a gente é músico. Claro. Mas é uma profissão como outra qualquer. Sim, mas acho que não passaria, a minha defesa da minha campanha não passaria nunca por aí, mas passaria por ver muitos problemas que eu vejo a nível daqui do nosso concelho, que continuam por se resolver. E acho que eu poderia ser uma mais-valia a resolver esses problemas. Acho que os presidentes das câmaras e das juntas metem muito pouco, pelo menos os das câmaras metem muito pouco a mão na massa. Entendes o que eu quero dizer? Há um problema, vamos resolvê-lo, não estamos à espera. Eu noto muito, há um problema aqui, há um buraco. Estão 10 pessoas para resolver um problema que um fazia. E acho isso muito grave. Estamos a gastar o nosso dinheiro, que não é tanto quanto se julga de ser, em coisas fúteis epá, é difícil isso, é muito difícil. Podes não concordar com o que eu estou a dizer. Não, eu percebo, isto não é uma questão de concordar, deixar concordar, porque lá está, eu vejo a política, não é numa lógica de Porto e Sporting ou Benfica e Sporting. Eu vejo a política como um fenómeno social em que o objetivo é chegar a um consenso. Sim. Portanto, não é ver quem é o melhor ou quem é o pior, ou quem é que ganha mais ou quem é que ganha menos, ou quem é que marca mais golos ou menos golos. Portanto, nessa lógica e nessa perspectiva não é uma questão de concordar ou deixar de concordar. É uma questão de perspectiva que cada um de nós tem a sua, sobre o mesmo tema, neste caso, e de facto, pronto, ok, é uma leitura possível, curiosa e não inédita, diria eu, porque conheço mais pessoas a pensarem de forma semelhante, mas eu faço sempre a mesma pergunta. Como é que seria, e é a pergunta que eu te queria deixar final, também ligada à política, como é que achas que seria esta comunidade, ou este município, ou se quiseres até este país, ou se calhar até, como é que seria este planeta se não tivesse políticos? Deixa-me só acabar o meu raciocínio lá atrás. Mas é muito interessante essa pergunta. Sabes que eu consigo fazer muito com pouco. E tu tens a prova em tudo o que tu viste. Nunca fui uma pessoa com muito sucesso, a nível das canções, mas o pouco que eu vou fazendo, vou conseguindo transformar em coisas. E vou conseguindo fazer coisas. E consigo levar mais ou menos a minha linha de pensamento sempre avante e consigo criar coisas.
Daí te dizer que se eu fosse um presidente de qualquer coisa, iria conseguir fazer coisas a curto espaço de tempo e com pouco dinheiro. Que eu acho que os políticos precisam de muito tempo para fazer coisas que muitas vezes fazem com pouco. Daí te dizer que continuar com esse pensamento do que te disse, que já pensei, e muitas vezes penso. Aliás, depois a gente fala em off, mas muitas vezes penso. Em relação à pergunta que tu fizeste, vocês são a política é um mal necessário, infelizmente é um mal necessário. Eu vinha a pensar, exatamente, tu fizeste uma pergunta que eu vinha a pensar no carro. A política é um mal necessário. Acho que a política não se ronda de pessoas muito inteligentes, muito sinceramente, a nível nacional. Acho que as pessoas inteligentes e que sabem verdadeiramente fazer coisas não estão na política, estão a gerir, são CEOs de outras empresas que nunca se vão meter na política porque não é o caminho. E acho que se essas pessoas fossem as pessoas certas nos partidos, todos os partidos teriam um caminho completamente diferente e o nosso país tinha um caminho completamente diferente. E porquê que tu achas que elas não estão nos partidos, então? Ou não estão na política? Porque não querem destruir a carreira que têm e o que fazem. Essa pergunta é pertinente, sabes? Pois, porque eu faço esta pergunta por uma razão simples, porque se efetivamente são as pessoas com as capacidades para, só temos então de trazê-las para dentro do processo para que o processo seja valorizado. Vou dar um exemplo. Acho que ele chama-se, não sei se é Jerónimo Martins, não é o nome dele. Como é que ele se chama? Ajuda-me. O Alexandre qualquer coisa assim, o CEO da Jerónimo Martins, sim. Eu não sei, é capaz de ser, sim. Acho que seria, por exemplo, um exemplo grande. Sim, mas seja o Alexandre qualquer coisa, seja o filho do Belmiro da Azevedo da Sonai, seja quem for, a pergunta que eu faço é a seguinte: se essas pessoas são efetivamente as pessoas com capacidade técnica para, sim, o que é que as leva a não querer vir para aqui? Para aqui, entenda-se, para a política, para os partidos. Porque eu acho... Refazer o sistema, refazer a lógica. Sim, porque eu acho que já fizeram, os partidos já cometeram tantas asneiras até ali, que é muito... Mas há aqui um detalhe que é importante não esquecer e não perder de vista, sabes qual é? Então? É que um partido só existe se existirem pessoas. Sim, concordamos. Portanto, sim, o partido são pessoas. Sim. Se o partido são pessoas, terão que ser as pessoas a definir o que é que vai ser o partido. Sim. É por essa lógica que eu digo, é que eu me questiono. Essas pessoas com capacidade para, tu identificamos aqui, não é? Ou que tu identificaste que não estão na política, podem fazer parte de um grupo, e normalmente são pessoas que lideram grupos, Sim, essas pessoas. sem dúvida. Agora, imagina essas pessoas a liderar, mais uma vez, grupos, mas num contexto político. Ou seja, agora vou fazer aqui uma analogia que não faz grande sentido, mas dá para perceber o que é que eu quero dizer, que é, vamos imaginar que um CEO de um grande grupo desses deixa de liderar o seu grupo de colaboradores e passa a liderar um grupo de parceiros, companheiros, camaradas, chamemos-lhe o que nós quisermos, num partido político com o mesmo objetivo. Quer dizer assim, vamos otimizar isto. Ok, mas... Porquê é que eles não o fazem? Porque apesar das pessoas acharem que um presidente pode mandar muito, mas um presidente muitas vezes é uma marionete no meio de uma máquina. Percebo o que estás a dizer. De uma máquina. E essas pessoas não têm a certeza que são inteligentes o suficiente para não se quererem meter no meio dessa máquina. Ok. Respondi-te. Mas percebeste o que eu quis dizer? Sim, eu percebi o que tu disseste. Nós não podemos avançar muito mais daqui porque às vezes é muito perigoso. Certo. Mas... Não é questão de ser perigoso, é complexo e não é fácil chegar a conclusão, a uma conclusão específica para. Eu já acho que é perigoso. Mas sim. Eu já acho que é perigoso. Eu nessas coisas, lá está, eu vejo as coisas de uma forma muito, se calhar, até ingénua e até romântica quase, que é... Eu já não vejo assim. Nós fizemos as coisas pela razão certa. Mas eu já não vejo assim. Agora, uma coisa, aí tenho que concordar com uma coisa, que é, quando nós estamos a fazer alguma coisa, seja no contexto político, seja em que contexto for, e se tivermos a desenvolver essa atividade sem ser pela razão certa, aí naturalmente estamos-nos a pôr a jeito para haver problemas e para haver dissabores. Agora, quando nós estamos a fazer as coisas pela razão certa, era como te dizia há pouco, como o meu tio diz muitas vezes, faz mais quem quer sempre do que quem pode. Sim. Portanto, se nós quisermos, as coisas acontecem. Mas concordas comigo que uma pessoa dessas à frente de um partido seria muito mais valia, não é? Eu concordo contigo na medida em que eu defendo que em lugares de decisão, em lugares de responsabilidade, tem que estar sempre os mais bem preparados para isso.
há pouco disse-te, falando da doutora Helena Teodósio, que é uma pessoa que aprendi a considerar, que considero muito e que lhe reconheço o valor para a função que ela exerce. Ok. Agora, ela tem uma perspectiva diferente da minha em termos de caminho. Agora, reconheço-lhe o valor para ela executar a função. Sabes que eu- Portanto, por isso é que eu digo, quando são funções de responsabilidade, agora extrapolando a questão da Câmara e passando a utilizar, por exemplo, o exemplo de um Estado, de um país, quem tem a função de responsabilidade máxima tem que ser o que está, isto tudo no plano teórico, naturalmente, tem que ser o que está mais bem preparado para essa função. Sabes que tu viste a minha entrevista com o Paulo, a última. Vi. Nós falámos, e falámos isso, que Até de o Deus partido, vocês falaram. exatamente, que o partido iria cair, que o mandato iria cair e caiu. É uma história muito complicada. Sabes que é uma história muito complicada. Porque eu como te disse em off, eu acho que o presidente que vocês tinham não tinha capacidades mínimas para lá estar, assim como acho que o presidente que temos não tem capacidades mínimas para estar onde está. Não reconheço O presidente... os dois. Tanto o presidente e o primeiro-ministro. Sim, tanto um como o outro. Embora o Marcelo já lhe tenha reconhecido no passado, hoje não mais. Sim. Hoje não mais. E acho que precisava de ser alguém com um estofo diferente para estar à frente de um país como o nosso, que é um país tão maravilhoso e que sofre tanto, as pessoas sofrem tanto pela má gestão desse mesmo. A má gestão, seja num país, seja numa empresa, seja onde for, a má gestão é sempre um problema. Só que aqui nós temos muito dinheiro, nós vamos dando muito dinheiro para eles gerindo mal o nosso país. Olha, já mais alguma pergunta, desculpa. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Ok. Vamos entrar aqui no momento que é, atenção, em 5 minutos, já perguntas rápidas, o que vier à cabeça, já passaste por isto. Sim, tenho uma As vaga ideia. perguntas passam por ser as mesmas. Na altura acho que não respondeste às perguntas todas. Não, que aquilo era uma a cada um. Sim. O que menos gostas em ti? As mãos, os dedos, principalmente estes. Porquê? Não sei, são muito achatados, são muito... Gosto de ver aquelas mãos típicas de pianista, Grande. dedos mais compridos. Os meus são muito tarracados. Ok. Se pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Eu acho que iria repetir um sítio que já estive e é um sítio que gosto mesmo muito. Já estive em trabalho, já estive em lazer, já estive em diversas circunstâncias, que é Paris. É uma cidade, não me perguntem porquê, mas é uma cidade que me deixa completamente estarrecido. Ok, esta pergunta não está aqui, mas vou acrescentar. Se pudesse explicar o que para ti é Cantanhede a alguém de fora do nosso país, com que palavras é que usarias? Eu primeiro nunca teria capacidade de explicar o que é Cantanhede a ninguém, por uma razão simples, porque é uma coisa tão que eu não teria palavras suficientes para o dizer, mas poderia sempre dizer Cantanhede para mim é apenas e só a minha essência. Eu vou contar uma história particular, uma piada particular. Okay. Eu tive em tempos uma namorada que vivia em Lisboa, que me dizia assim, olha, tu tens um grave problema. Eu, qual é? Tu és limitado geograficamente. E eu assim, como? Tu passeias de Cantanhede é um 31, portanto já podes ver o que é que para mim é Cantanhede. Ok, partilhamos a mesma linha de pensamento. E hoje, mas é curioso, bonito, mas hoje sou gestor comercial de mercados internacionais, volta e meia lá apanhei o avião, tenho mesmo que... Ok. A última coisa que te fez chorar? Já na altura eu disse a mesma coisa e agora tenho que atualizar, sim, tenho que atualizar. Eu na altura disse foi o nascimento do meu primeiro filho e nessa altura ainda não tinha nascido a segunda e agora vou dizer que foi a última vez que foi. O Diogo tem uma irmã que é a Matilde, que fez 3 anos em julho e a última vez foi de facto nesse dia. Ok, boa. Se pudesses voltar no tempo, o que mudarias? O que é que eu mudaria? Mas em mim, na minha vida... O que tu quiseres. Eu, mais do que mudar, gostava de confirmar. Eu gostava de andar cerca de 2000 anos para trás para ver se foi realmente verdade. Ok. Dirias ficar desiludido. Não sei. Acho eu. Não sei, vou-te explicar porquê. Porque... Tens dúvidas? Não sei se ia ter dúvidas. Não sei se ia ficar desiludido ou não, porque lá está. Eu acredito que há qualquer coisa, não sei o que é, e gostava de confirmar essa história. Porque é uma história à qual eu reconheço, como é que eu ia dizer isto? Se eu olhar para a história como história, é uma história bem contada. É uma história bem contada. Quando digo bem contada no sentido bem feita, com lógica, com sentido, com drama, com tragédia. Ou seja, é uma história com tudo, enquanto história. Sem dúvida. Mas aquilo não é só uma história. Aquilo
É algo que define uma comunidade, é algo que define uma grande parte da população deste planeta, portanto, não é só isso. Portanto, por isso é que eu gostava... Sabes que eu hoje estava a ler sobre isso e constatei que Deus e a Bíblia se esqueceu, por exemplo, dos chineses. Se esqueceu de uma série de povos, pronto. Mas devia ser refeito, devia ser repensado. Eu tenho muito, por exemplo, eu tenho muito medo de voltar 2000 anos, por exemplo, atrás. Teria muito medo, porque acho que a nossa sociedade tece por uma linha que é muito perigosa se isso não tivesse existido. Sim, Entendes o que eu quero está dizer? muito dependente dessa história. E tu conseguis constatar que essa história de facto podia ter sido uma farsa, Um problema. podia pôr muita coisa em causa. Sim, problema. percebo isso. Eu não vou morrer sem. Eu não vou morrer sem... Não sei, mas eu não vou morrer sem... Sem quê? Olha, eu gostava de ir às pirâmides do Egito, mas ir lá mesmo acima ao Cucuruto. Eu também gostava, mas Lá mesmo acima. aquela cena é que um gajo fica desiludido porque é tão diferente o olhar assim e assim, Pois, claro. percebes? Mas também gostava, já falamos disso, também gostava. Quanto tempo demoras para ficar pronto para sair de casa? Já nessa altura respondi essa pergunta, porque respondemos os três, não me falha a memória, eu demoro 20 minutos. Ok. O último lugar que tu visitaste? Histórico? Histórico, mais do que histórico, foi diferente. Vou falar de um diferente. Estive em Abidjan, na Costa do Marfim, num casamento de um amigo que me deu a honra de ser eu o padrinho de casamento, por isso é que eu fui ao casamento dele a Abidjan. E de facto é fruto do meu trabalho, faço muito aquela zona da África Central, Costa do Marfim, Gana, Camarões, República Democrática do Congo, portanto faço essa zona toda da África Central e Abidjan nunca lá tinha estado e de facto é uma cidade interessante dessa leva de países, digamos assim. Comida favorita? Cozida à portuguesa, sem sombra Também de é o dúvida. meu. Sem É sombra pá, de destinho de dúvida. saudades. Eu faço quilómetros para comer certos tomates cozidos. Já fico doente. Mas olha, tenho muitas saudades. Comida que não gostas? Mais do que comida, não gosto de bacalhau com natas, mas mais do que comida que não consigo mesmo comer é o pepino. A sério, adoro pepino. Não, o garfo que seja utilizado para Mas temperar és o pepino alérgico a já... qualquer coisa? Não sei, não consigo mesmo, não giro. consigo mesmo. Que giro. Qual foi a última música que te lembras de ter ouvido? Posso dizer Lucretia, My Reflection dos Sisters of Mercy, hoje à tarde. Ok. Vivo a perder? Vi eu perder canetas, sempre, e continuo com esse defeito. Ok. Uma frase que te diz muito? Aquela que eu te disse há pouco, faz mais quem quer do que quem pode. É uma frase que foi um tio meu, o meu tio ainda é vivo, foi o meu tio que me transmitiu, ainda é vivo o meu tio, mas é uma frase que me deixa sempre muito, mexe comigo, e ele ainda tem outra que eu também vou aproveitar para dizer, que é aquela que me norteia na política. Nunca vendas a alma ao diabo. Ok. São estas duas. Último espetáculo que tu foste? O último espetáculo que eu fui, deixa-me cá pensar um bocadinho, porque já há uns tempos que não vou e por acaso hoje vi Foste para a Facicadinha? Sim, nas Pofacic, claro que sim. E agora estou a tentar pensar qual foi o espetáculo que eu vi. O último dia, estive lá, tive. Qual foi o último do fecho? Nem me lembro sequer. Mas não sei. Porque eu tenho a tendência sempre de olhar o espetáculo. Lá está, isto é a forma como nós relativizamos a importância das coisas, dá nisto. Eu sou do tempo em que ir a um espetáculo era quando nós íamos dizer, vem não sei quem a Lisboa, temos que ir, ou vai ao Porto, ao Coliseu, temos que nos organizar para lá. Hoje não. Hoje há espetáculos que vêm a Cantanhede. Isso é bom, é ótimo. Agora, deixou de ter aquele... Para mim, o último espetáculo que eu vi, eu estava aqui a pensar quando é que eu fui a Lisboa ver qualquer coisa, ou a Coimbra, e não me recordava, nem sequer estava a pensar na questão das Pofacic. Portanto, para te responder qual foi o último espetáculo nas Pofacic, basta ir ver ao calendário, foi o espetáculo que foi do último dia das Pofacic. Sabes quem é Osvaldo Montenegro? Joel Montenegro. Osvaldo Montenegro. Osvaldo Montenegro, não. Tens de ouvir. É? É. Então... Epá, eu vou vê-lo ao Porto, é a minha prenda de aniversário da Eliana e da Catarina. Ok. E nunca vi nenhum, os espetáculos todos que vi resumem-se à Expofacic. É o meu primeiro espetáculo. Claro. É um sonho de vida. Eu sou de alguma maneira
Já fui muito mais, mas hoje em dia a vida também, até por questões familiares, não é tão propícia a isso, mas já fui alto consumidor, grande consumidor de espetáculos de música, fundamentalmente, mas do género daqui para Lisboa de carro, para chegar, ver o concerto e vir embora para Cantanhede. Não há... e então quando eram espetáculos de bandas que eu efetivamente era aficionado, aí fiz alguns quilómetros assim. Mas de facto, e por acaso ainda hoje vi o anúncio de uma banda da qual sou fã incondicional, que são os belgas Deus. Vão fazer agora em mais uma turnê. Infelizmente não vou passar por cá. Se passassem por cá, lá teria que ir eu a Lisboa. Eu queríamos ir para os Rammstein, mas percebemos que não belos espetáculos, já os vi 2 vezes, já? São grandes espetáculos. Adoraria, mas assim também é um sonho de vida. Aquilo já não é só música, atenção, isso estamos a falar de espetáculos que não é só música, é uma coisa potente, é uma coisa impactante, sem sombra de dúvidas. Interessava-me imenso, mas queria muito ir ver, A última vez ficaste estressado? Epá, eu vou-te dizer quando é que foi a semana passada, mas não me vais perguntar porquê. Não vou. Foi a semana passada, verdadeiramente estressado foi a semana passada, foi na sexta-feira. Ok. Uma música com a palavra amor que te venha à cabeça? Em português ou em inglês? Para facilitar, se quiseres em inglês, mas tu és português. Pois sou português. Epá, é uma música que, não sei se tem a palavra amor, eu vou já dizer qual é, porque é uma música perfeitamente e absolutamente banal, mas é uma música que eu, quando a ouço, sinto isso, que é uma música do Rui Veloso, do primeiro álbum dele, do hard rock, que é o Ela Saiu para a Rua. Ok, eu conheço. E não sei se tem a palavra amor, honestamente, assim, de repente estou a tentar pensar, se calhar não tem, mas eu... Mas sentes esse sentimento? Mas passa por aí, passa muito por aí. Alguém teve um pedido de desculpas? Sim. Se pedisse, mudaria alguma coisa? Não sou um homem rancoroso e, passado o tempo necessário, julgo que poderia mudar. Ok. Ao que é feio, mas tu achas bonito? Acho que fizeste a pergunta. Isso eu sei o que é que eu respondi. Vou responder exatamente a mesma coisa. Porque, efetivamente, é uma convicção que eu tenho. Algo que é feio, mas que é muito bonito quando aplicado da forma certa, é uma mentira piedosa. Ok. Uma frase que a tua mãe te falava, ou fala? Sérgio, não comas tanto. Comias muito? Sim. Infelizmente continuo a comer bem. Infelizmente não, porque é um prazer, é um dos prazeres que eu tenho na vida. Exatamente. É comer bem, portanto. Eu sou uma palavra que defina. Eu sou um eterno sonhador que padece de uma doença que é a vertigem do fazer. Ok. Um livro? Noutros tempos eu diria um livro, um cigarro e um bocadinho de descanso e estou satisfeito. O cigarro já dispenso, que já não fumo há 3 anos esta parte. Boa. Um filme? Um filme é mais um daqueles vícios que eu tenho pena de não ter dias com 48 horas para praticar mais. Ok. Um filme, diz-me o nome. Queres um filme? Vou dar um filme que é uma referência para mim, que é o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Esse filme é impactante. Tem de tudo, tem tudo. O filme tem tudo. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano? Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano? Na vida pessoal, não na vida Na vida pessoal? Na vida pessoal tenho a vida minimamente organizada. Eu diria que na vida pessoal, sinceramente, não estou assim, não tenho nenhuma meta objetiva. Na vida profissional, então? Vida profissional, gostava de fazer aí 2 ou 3 negócios interessantes, porque tem dimensão, além de negócio, tem uma dimensão social no país em que estou a tentar desenvolvê-los, que eu gostava também a esse nível de deixar a marca. Okay. Isso seria interessante. Ok. Queria ser aquilo que já sou em parte, mas gostava de ser um bocadinho mais. Ok. Feliz. Ter. Ok. Queria ter um bocadinho mais de tempo para fazer coisas que espero ainda vir a fazer. Uma pessoa que tu quisesses conhecer pessoalmente pode já ter falecido? Há uma frase que eu tenho dito muitas vezes, e vais perceber porque é que eu tenho dito muitas vezes, e tenho despertado em mim, de alguma maneira, alguma curiosidade, e tenho lido mais algumas coisas sobre essa pessoa, que é o Nelson Mandela. E a frase que ele dizia, e que disse várias vezes, é que ele nunca perdia. Ou ganhava, ou aprendia. E eu tenho dito essa frase muitas vezes ultimamente, porque é verdade mesmo. Nós quando nos entregamos a um processo que implica um resultado final positivo ou negativo, não é? Se nós abordarmos esses resultados positivos ou negativos da mesma forma, em termos de importância, nós nunca perdemos. Porque mesmo que o resultado seja negativo, alguma coisa nós devemos ter aprendido. Portanto, é importante nós relativizarmos as coisas e nunca... A lógica do branco e preto
É uma lógica que nunca copo foi muito meio assim. cheio, não é? E não é só a questão do meio cheio, é a lógica do branco e preto, e eu sempre fui uma pessoa muito binária, mas a lógica do branco e preto cada vez, à medida que a vida vai avançando, à medida que o tempo vai passando, cada vez tenho tido mais dificuldade em lidar com essa lógica, porque há muitos graus de cinzento que às vezes são muito mais interessantes que cada um dos extremos. Sim, exatamente. Na noite passada, Na noite passada dormi muito depressa, porque deitei-me tarde e tive que me levantar cedo hoje. Foi mesmo muito se fosses depressa. mulher por um dia, o que é que farias? Se eu fosse mulher por um dia, como eu te disse, eu quando era mais novo sabia conversas que eu gostava nas conversas de mulher, portanto, como deves imaginar, ouvi muitas confidências de muitas mulheres. Ok. Mulheres, entenda-se, amigas, não tem nada a ver com... Sim. Portanto, não sei, mas eu se fosse mulher... Não faço a mínima, mas é uma coisa que me gera alguma curiosidade. É o tempo que se, que se perde nas manicures e nas unhas e às vezes isto faz-me um bocado de confusão. Ok. Podia ficar horas a Olhar para nada. Já o fiz em tempos. pensar, a divagar. Às vezes nem sequer a pensar, é só olhar e passa um pássaro e olhei para um pássaro, mas sem nada de... Ok. Gostava, houve uma fase que fiz algumas vezes isso. Ok. Já não faço há uns tempos. Morro de medo de... Morro de medo de não deixar as condições mínimas para os que ficarem depois de mim poderem ser felizes. Tens medo da morte? Vou ser honesto, não sei se tenho medo da morte porque é uma coisa que eu evito pensar. Não sei se isso significa que eu tenha medo, se calhar pode significar, mas é uma coisa que eu não gosto de pensar, portanto é uma coisa que eu evito pensar nela. Tenho pensado muito nisso ultimamente. Não, eu estou à porta dos 50, tenho 49, portanto acho que ainda é cedo para pensar nisso. Ok. Um político que tu admiras? Um político que eu admiro? Eu admiro qualquer político que seja verdadeiro. Porque lá está, eu nunca fui muito dado ao fenómeno do idolatrar alguém. Agora, para ser político, como para ser qualquer bom profissional, tem que ser verdadeiro. Temos que ser honestos primeiro connosco, para depois podermos ser honestos com os outros. Ok. E isso é ser verdadeiro. Eu não posso aceitar que uma pessoa diga hoje aqui uma coisa e no momento imediatamente a seguir tenha a capacidade de dizer exatamente o seu oposto. Isso não é ser verdadeiro. Portanto, um político que eu admiro, todos os políticos são efetivamente verdadeiros. Um nome. Assim, de repente. Não estou devagar, estou a tentar não fulanizar porque acho que de facto não é a lógica do Eu já fulanizar. te disse um político que eu admiro, por exemplo. Falaste no Sá Carneiro, por exemplo. Eu não tendo vivido essa fase de uma forma a ter conhecimento aprofundado. Eu também não vivi, é? Claro que mas não. li Nós bastante lemos e vemos muita coisa, obviamente que sim. Mas, por exemplo, há uma personagem que eu não perfilhando daquilo que foram os ideais que essa pessoa assumiu como seus, me gera muita curiosidade, mas não é uma questão de admiração, é curiosidade, Okay. que é o Hotel Saraiva de Carvalho. Ok. Mas não é a questão do idolatrar, não é o admirar no sentido de, é aquele gajo que eu imagino, não é isso, é a curiosidade que me suscita. E nessa medida eu poderia dar esse nome. Porque dessa fase até há aí uns outros contornos que eu gosto de tentar desvendar, digamos assim, há coisas interessantes a saber. Agora, o idolatrar, na medida do idolatrar, como tu deste o teu exemplo, eu tirando o Sá Carneiro não vejo mais ninguém, eu não tenho ninguém assim, honestamente. Mas eu também não tenho isso assim dessa forma. Eu facilmente poderia responder e até poderia ficar bem perante os meus camaradas que possam vir a ver este podcast a dizer assim, para mim o político que eu idolatrava era o Mário Soares. Mas não é essa a questão. É uma pessoa que eu simpatizo, não escondo, mas daí a dizer que é a minha referência, não é. Ainda bem que não é. Não sei se ainda bem, se ainda mal, não é isso que está em causa, percebes, Décio? Está em causa que não é isso. Eu gosto, da mesma forma como eu digo isto, do Mário Soares, também não sou capaz de dizer que o Pedro Nuno Santos foi a pior coisa que apareceu no PS. Não consigo. Porque teve muitas coisas más, mas também teve algumas coisas boas. Não foi a pior coisa, não. É isso que eu quero chegar, estás a perceber? É nesse sentido que eu digo. O idolatrar tem muito aquela lógica de dizer é o ser perfeito quase. E eu não perfeição Sim, mas o admirar, quando eu digo admirar, não te falo uma cena de idolatrar. Eu fico, eu admiro-te a ti enquanto o que estás a fazer e estás a desenvolver. A forma como estás a levar a nossa conversa. É admirável. Percebes? Não quer dizer que tu sejas o meu ídolo. Certo. Entendes o que eu quero dizer? Sim, mas a forma como fazes a pergunta é
um político que tu admires, no sentido de, tenho aquela referência, nesse sentido, por isso é que eu estava a dizer, eu não tenho esse tipo de referências, e se calhar muito fruto do meu percurso político até no próprio Partido Socialista, que nunca foi um percurso de militância acérrima. Não, eu sempre fui daquelas pessoas quando dizia que, desculpa, não, mas isto está mal. Exatamente. Eu dizia que estava mal. Ok. Mas tem que ser assim, então sou eu que saio, sou eu que estou a mais. Ok. Pronto, eu sempre fui muito desse tipo de posicionamento. A situação de eu admirar é assim. Pronto, mas lá está, mas isto depois também gera em mim alguma incapacidade para dizer assim, aquela pessoa é por ali. Olha, vou dar um exemplo, como o Paulo Miguel, na última conversa que tiveste com ele, dizia, eu quando ouvi o Pedro Nuno Santos a primeira vez, diz assim, eu vou seguir este gajo. Eu nunca senti isso por ninguém, por nenhum político, percebes? Eu agora vou dizer uma coisa que se calhar tem um sacrilégio, mas vou dizê-lo. Sacrilégio para alguns. Mas uma pessoa que eu identifico como uma pessoa importante na história de Portugal recente é uma das pessoas que provoca mais anticorpos e mais tensão à grande maioria da população portuguesa, que é o José Sócrates. Sim, já falámos sobre isso. Estávamos há pouco a falar. Falámos sobre isso. Eu considero que o José Sócrates, se nós tivéssemos a capacidade de expurgar tudo o que de mal ele fez, ele tinha sido um dos melhores primeiros-ministros de Portugal. Pelo menos um dos mais reformistas teria sido, seguramente. Agora, o problema é que ele não é só isso. Portanto, eu não o posso idolatrar, não o posso ter como referência no seu todo. Percebes? É nessa medida que eu digo. Um político que tu admires, qualquer que seja verdadeiro, essa é a importância, essa é a verdadeira e a importante característica que um político a sério tem que ter. É ser verdadeiro, lá está aquela história que eu falava há pouco, para mim é um mínimo olímpico, que é, e nunca faltar à verdade. Isso é meio que sabe em casa, para não pensarem que eu estou a defender por ele estar aqui. Antes de começarmos aqui com a entrevista, eu disse-lhe, e acho, o Sócrates foi e é das pessoas com o maior dom da palavra que eu conheci a falar a nível de partidos. Só isso. A única coisa, ele reconhece uma série de coisas a mais, que eu também reconheço se ele não tivesse feito as neiras com essas coisas. Certo. Pronto. Por isso é que eu disse, se nós tivéssemos a capacidade de expurgar o que mal ele fez... É que para as pessoas lá em casa não pensarem que eu estou a fugir à minha verdade. Não. Aliás, até porque fui eu que dei esse exemplo agora aqui, podia muito bem não ter avançado, portanto, tranquilo. Isso é tranquilo. Olha, eu quero-te agradecer imenso, quero desejar-me boa sorte e vai tudo correr bem nesta tua labuta, que no fim do ano, ou no fim do ano, no Natal, que eu possa dizer assim, olha, ele lembrou-se. Décio, então vou-te dizer o seguinte... obviamente agradecer-te o convite, naturalmente, e estarei sempre disponível para este tipo de conversas, são sempre muito agradáveis, portanto estou sempre disponível, sempre que achares pertinente. Fica desde já disponível a minha disponibilidade para depois do dia 12, como eu já tenho alguns jantares feitos com amigos, que é tudo para depois do dia 12 de outubro, fazemos aqui uma conversa completamente informal e sem este contexto de eleições, perfeitamente disponível, mas dizer-te o seguinte... um candidato de uma força política nova, que se vai candidatar também à Câmara Municipal de Cantanhede, neste caso concreto da Iniciativa Liberal, abordou-me na Expofacic só para dizer o seguinte: venho-te aqui cumprimentar porque é um ato de coragem o que nós os dois estamos a fazer. E mais do que ser um ato de coragem, o que eu queria deixar aqui para toda a gente e para quem nos está a ouvir, é que mais do que ser um ato de coragem, é um ato de... para mim é quase uma obrigação. Depois dos 4 anos que passei, era quase uma obrigação fazer o que estou a fazer. Mas mais do que fazer essa obrigação, eu vou fazer essa obrigação com prazer. E prazer porquê? Por uma razão simples, como eu te disse há pouco. Seja qual for o resultado, o meu objetivo é só um. E era o que eu gostava que acontecesse em toda a campanha. É que aquilo que se debatesse fossem só ideias. E eu assumi um compromisso, nomeadamente com a doutora Helena Teodósio, de nivelar a campanha por cima, não por baixo. E a minha forma de o fazer vai ser precisamente a lançar ideias. Portanto, como eu te dizia há pouco, nunca resisto nem um vinho velho, nem uma ideia nova. Surgiu-me aqui uma ideia, para começarmos hoje. A partir de hoje, os convidados vão sugerir um outro convidado para ser o próximo. O que é que tu sugeririas? Convido ao João Pedro Conceiro, candidato a Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede pela Iniciativa Liberal. Vais ver que vais ter uma conversa interessantíssima. Ok. Dás-me o contacto? Passas-me o contacto? Sim, senhor, arrastei esse contacto. Ok. Que acho que é interessante. E assim a tua pergunta talvez fique para ele. E na Iniciativa Liberal tens 2 pessoas que podem fazer muito bem esse papel, são 2 pessoas muito interessantes. E já agora, a título de curiosidade, um
que já fez parte dos quadros do PSD, e outro que já fez parte dos quadros do PS. João Pedro Conceiro e Gonçalo Magalhães, respectivamente candidatos a Presidente da Câmara pela IEL e candidato a Presidente da Assembleia Municipal pela IEL também. Ok, Posso arranjar os dois contactos perfeitamente, sem qualquer tipo de problema. ok. Olha, muito obrigado, Sérgio. Mais uma vez, a disponibilidade foi total logo, a partir do momento que eu fiz o convite, e isso é de louvar, porque, como disseste, este tipo de espaços às vezes podem ser muito perigosos para Pois podem. para as eleições, não é? E tu vieste completamente de braços abertos para que se pudesse conversar sobre tudo e sem Desce, e qualquer... tenho perfeita consciência que posso ter dito coisas com algum grau de imprecisão nas coisas que disse, mas é a forma genuína de hoje dizer. És tu. É isso mesmo. Obrigado. Desce. Sempre à disposição. E eu também.